E aí, como é que vocês estão? Na paz, boa. Fala, Cleidson. Hoje é aula de investimentos de médio e longo prazo, cara. Para fechar aí o módulo de alocação de médio e longo prazo. Show de bola. Bora que hoje tem que dar quórum, hein? Sexta-feira à noite eu sei que é um pouco pesado, mas segundona, a galera tem que estar animada. Bora aí. Conseguiram reassistir a aula de sexta? Fala, Marcos. Boa noite, cara. Pô, vou assistir a aula hoje também. Boa. E aí, Luan? E Presença aí? ilustre. Ô, tamo junto. Parabéns pelo trabalho aí. Pô, Fala, brigadão. rapaziada. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos aí. Estão curtindo a aula do mestre aí? Top. Ó, o Rafa pedindo para efetivar já, hein? Aí, ó. Logo, logo, hein? Falou Valeu, boa aula, Brunão. mano. Valeu, Luan. Valeu, cara. É nóis, tamo junto. Tamo junto. Ô, pessoal, sobre a planilha do Luan, pelo que eu vi ele postando lá no Instagram, parece que tem uma arrasta pra cima lá pra baixar a planilha, não tenho certeza. Tá mais, tá mais doce que o mel do ursinho Puff, ô Lucas? Beleza. Pessoal, aquele horário padrão, esperar dar umas 10h10 pra gente iniciar, tá? Enquanto isso, para quem não veio na sexta, eu vou colocar aqui o nome do aplicativo, porque hoje a gente vai pôr a mão na massa, tá? Sexta-feira o pessoal concordou em a gente fazer umas contas hoje, para ter uma identificação ali de médio e longo prazo. Então, para isso, a gente tinha que baixar um aplicativo. Vou colocar aqui o nome para vocês baixarem aí, beleza? Coach RPN. Busquem lá na Play Store, Apple Store. É gratuito, tá? É a famosa HP12C. Já ouviram falar dessa calculadora aí? Pô, acha isso aí, Rafa. Isso aí é ouro, cara. Ô, Rafa, a gente combinou na sexta-feira, hoje vai ser contigo que a gente vai fazer aquela simulação lá de alocação, né? Beleza, combinado. Fala, Tiagão. Boa noite, cara. Nada, cara. Tem que fazer conta com o gain. Que conta com loss o quê, rapaz? Pensamento negativo atrai resultado negativo. Bora pensar positivo aí, pô. Fala, Pedrão. Boa noite, cara. Fala, Lorenzo. Boa noite, cara. Com toda certeza, Marcos. A Nubank, aquele no conta, né? Ele vai te render 100% do CDI, que é aquilo que a gente conversou lá na primeira aula, né? 100% do CDI hoje está dando 1,9 ao ano, tá? O Tesouro Selic te paga 2 ao ano. E o risco é o mesmo. Então, com certeza, recomendo e muito fazer essa migração. Inclusive, é até uma tentação menor, né? Porque quando o dinheiro está lá parado na conta, a gente fica com aquela tentação de gastar. Quando você aloca no tesouro, querendo ou não, você dificulta um pouco mais o trabalho para você acessar o dinheiro. Você consegue deixar ele lá um pouco de tempo mais quieto. Investir em fundo imobiliário? Fala, Nicolás. Cara, hoje eu posso dar uma introdução para vocês. A gente não vai colocar a mão na massa em fundo imobiliário, mas eu faço uma análise com vocês. Me lembra disso daí no final da aula, beleza? Tesouro Selic, Rafael. Rafa, Tesouro Selic, cara.
Sim, Pedro, Nubank é de alto nível, inclusive já está começando a cutucar os grandes, tá? Os grandes estão preocupados já, porque o tipo de atendimento da Nubank ele é diferente. A Nubank ela entende o cliente millennial, né, que é a gente, e é uma dificuldade que você tem hoje nos bancos grandes, né? Então já está começando a incomodar. Pode abrir conta que o futuro deles é promissor, mas não significa que você deixar o dinheiro na conta corrente da Nubank é o melhor investimento. Isso daí é uma jogada de marketing deles, tá? Menor de idade pode abrir conta na Nubank? Nicolás, linda pergunta, cara. Creio que pode, porque em banco grande pode, né? Então, banco normal sem ser digital pode. Então, na Nubank você também consegue. Só não vai conseguir emitir cartão de crédito, né? Carteira Clear, confiável, tem uma carteira lá. Tiago, eu tava na Clear até pouco tempo atrás, cara. Eu saí da Clear, fui para Rico, fiz a transferência de custódia, porque na Rico zerou a corretagem, né? Então, como zerou a corretagem, eu fiz a transferência de custódia, mas eu estava na Clear até pouco tempo, nunca tive dor de cabeça. Tá? Na verdade, para falar que nunca, eu tive uma dor de cabeça recentemente, que uma das ações que eu tenho, que é da IRBR, né, o grupo IRB, grupo segurador, eles fizeram uma subscrição de ações, e aí eu entrei na subscrição, e o aplicativo não atualizou meu saldo médio. Aí eu tive uma dor de cabeça, mas foi a única coisa que eu tive, tá? Quais os melhores bancos digitais? Cara, isso é uma boa pergunta, mas eu gosto dos mais consolidados, né? Então eu gosto do Nubank e gosto do Banco Inter, tá? E eu também gosto das plataformas, então, mas eu não opero banco digital hoje, tá? Eu não tenho conta em banco digital, mas eu já entrei nessas duas plataformas, Nubank e Banco Inter, são bem promissores, tá? Nubank já faz um tempinho, só consegui abrir hoje no aniversário de 18. Nossa, Daniel, eu não sabia disso não, cara. Isso é novidade pra mim, viu? Que eu acho que menor podia ter conta lá sim. Tem ação comprada na Oi? Não, Nicolás, não tem Oi, cara. Eu não gosto do fundamento da Oi, não. Eles têm uma dívida líquida muito alta, todos os indicadores, os múltiplos, né? Então, quando a gente olha valor patrimonial da ação, lucro por ação por patrimônio, tudo negativo, não vejo perspectivas. Não tem Oi. Eu vi que foi uma das ações que valorizaram que só. Porque a Oi ela é muito queridinha no mercado, né, Nicolas? Só que faz 3 anos que todo mundo fala que a Oi vai subir, né? E aí ela subiu agora. Aí ela saiu, teve uma alta boa, né? Subiu ali uns 200, 300%, mas foi coisa de uma semaninha e depois caiu de novo. É uma empresa que ela está em recuperação judicial, ela tem uma dívida líquida super alta, o indicador de liquidez dela é ruim, ou seja, a empresa tem chance de falir, porque ela não pode honrar com as suas dívidas de longo prazo. Então, assim, é uma empresa que quem faz investimento em ação pensando ali no horizonte de tempo um pouquinho maior, Oi não faz sentido. E se fizer sentido, é um percentual pequeno da carteira. Então, você, por exemplo, todo investidor de ações, ele tem ali 5% da carteira que ele fala, isso aqui é lixo. O que é lixo? São empresas que eu vou comprar, porque se ela se recuperar, eu vou ganhar muito dinheiro. Mas eu coloco um percentual baixo. A Oi seria esse exemplo, tá? Fui abrir conta na Rico, mas estava pedindo para mim colocar a certificação de local de moradia se tivesse em meu nome. Não entendi muito bem isso. Nossa, que estranho. O meu eles não. Ah, é porque eu já tinha conta antes, estava desativada. Na minha época pediu. Eles pedem o comprovante de endereço, tá, Pedro? É normal, viu? Eles pedem para escanear, tá? Fica tranquilo. Se você não tiver, manda um de um parente seu, do seu pai, da sua mãe, por exemplo, que eles aceitam, tá? Mãe nunca prestou nem para sinal de celular. Rafa, ações também é muito isso, né? Experiência é vivência com papel, né? Vivência com o que a empresa faz. Então, se você já não gosta do que a empresa faz hoje, imagina se aplicar nela para médio e longo prazo, né? Eles estão com uma ideia agora muito de trabalhar com fibra ótica, né? Essa que é a virada de chave que eles estão querendo fazer. Ações do Pets tu comprou, eles abriram um IPO. Nicolás, o Pets ele fez IPO, cara, só que o book building, né? O que é o book building? É o que registra todas as ofertas, né? As demandas pelo papel. Eu vou fechar o chat aqui, pessoal, que deu 10 e 10, para a gente iniciar e não atrasar muito. Vou acabar esse bate-papo aqui no chat e a gente já vai para aula, beleza? As ações do Pets, elas estavam 4 vezes o valor de um supermercado tradicional, né? Então, qual que é o racional disso, né? São negócios, eu sei que um é para cachorro e um é para ser humano, né? São coisas que, assim, um pouco diferentes, mas não faz sentido um Pets valer 4 vezes um supermercado tradicional, cara. Eu achei o IPO deles bem valorizado e muitas empresas aproveitaram esse momento de mercado de taxa de juros baixa, euforia, né, para fazer IPO e captar recursos. E o Pets, na minha visão, entrou nessa onda. Então, não comprei. E é difícil eu entrar em IPO. Eu não gosto de entrar em IPO,
porque eu não tenho conhecimento aprofundado dos dados antigos da empresa, né? Então eu não gosto. Uma ação que acho que vai continuar crescendo bastante é a da Microsoft. Os novos lançamentos estão abalando o mercado, são os games. Show, Pedro, legal. E um ponto importante que você colocou aqui, logo, logo o Brasil vai abrir para a gente aplicar nas famosas BDRs, né? Então a gente aqui, investidor, quanto pessoa física, vai poder comprar ação de empresa americana. Isso deve sair oficializado ali até o final do ano. Então a Microsoft é uma ação que você já vai poder comprar direto aqui do Brasil. E eu também gosto muito da empresa, tá? Tem a ação da Activision também, né? Que é aquela dona do Call of Duty. Não sei se você joga, eu jogo bastante. É uma das ações também que eu teria com certeza na minha carteira. Klabin Magalu é uma boa, tem papéis delas a longo prazo. Cara, Magalu, se você for olhar preço, tá caro pra caraca, né? Eu aprendi a olhar a ação por preço, né? Então, eu hoje, se fosse entrar, eu não entraria em Magalu. Tanto que eu não tenho, eu tive já a posição da Magalu, saí, e hoje eu não tenho coragem de entrar. Porque se você vai olhar número, tá caro. Aí você vai falar para mim assim, poxa, mas os caras inovam e tudo mais. Beleza, aí é tese de investimento. Eu acho Magalu cara e não entro em Magalu, tá? Klabin eu gosto do case, tá? Klabin já é um case que me atrai mais, principalmente pela exposição em dólar, né? Então é um case que balanceia, que faz um balanço legal ali da carteira e é uma ação que eu considero redondinha. Se você olhar os balanços, a entrega de lucro líquido, etc., é uma empresa bem reloginho, tá? Então, Klabin eu gosto por longo prazo, Magalu, se fosse para entrar hoje, eu acho caro. Se você está posicionado, não sai. Mas se é para entrar hoje, acho caro, tá? Bom, pessoal, sem mais delongas, compartilhar a tela aqui, rapidinho, para a gente começar. Hoje a gente vai falar de fundos de investimento e previdência, tá? Vai se aventurar aqui no site, mostrar para vocês como é que faz as análises de fundo de investimento, depois como é que a gente faz as contas de previdência, né, para saber quanto que vocês vão ter ali para se aposentar, como que eu descubro isso, enfim, a gente vai entrar um pouquinho mais skin the game, ou seja, colocar a mão na massa mesmo, tá? Então, primeiro, fundos de investimento, né, o mundo que a gente vai começar a conhecer logo de cara. Então, o que que é um fundo de investimento? Fundo de investimento, vamos pensar aqui que ele funciona como se fosse um condomínio, tá? Eu acho que fica mais fácil para a gente ter esse raciocínio inicial. Então, pensa num condomínio onde você tem as áreas comuns do condomínio, né? Então, você tem piscina, quadra, academia, enfim. Tem tudo isso que precisa de uma manutenção, fora o serviço de limpeza e tudo mais, certo? Então, o que que as pessoas que moram nesse condomínio fazem, né? Elas pagam um valor mensal, né? Para a administração do condomínio, e a administração do condomínio contrata uma empresa que vai fazer toda a limpeza, vai cuidar do lugar, tá? O fundo de investimento é mais ou menos isso. Você vai pagar uma taxa de administração para uma empresa, né, para uma gestora que a gente chama, e essa gestora ela vai administrar todos os seus recursos, né? E aí tanto os seus recursos quanto de outros cotistas. Então, assim que funciona o fundo. Por que que ele é muito indicado, ele é muito usado, né? Fundo de investimento é muito usado para aquelas pessoas que realmente não têm tempo de acompanhar esse tipo de mercado, né? Então, não tem tempo para ficar olhando o mercado financeiro toda hora, não tem tempo para, por exemplo, todo mês ficar parando ali, fazendo análise. Quando sai balanço patrimonial de empresa, quem tem investimento em ações é uma dor de cabeça, porque você tem que ficar revisando suas posições, vendo se os seus valuations, se a sua precificação, né, das empresas ela está correta, se não está, enfim. Para só quem tem realmente esse tipo de investimento sabe o tanto que sofre, e tem gente que não quer passar por isso e não tem tempo para isso. E aí o que que você faz? Você aplica em um fundo de investimento, paga uma taxa de administração, e aí você tem um gestor, que é uma pessoa especializada, certificada, que vai fazer a gestão daqueles investimentos, tá? Ele é constituído por três partes diferentes. Quais são essas partes? Você tem o gestor, que é, de novo, o cara que vai colocar a mão na massa, vai comprar os papéis, vender os papéis, montar toda a estratégia do fundo. Você tem o administrador é o que cuida da buroca. Então, ele vai cuidar de colocar o fundo de pé, vai registrar o fundo na comissão de valores mobiliários, vai fazer todo o registro de documentação, tá? E você tem o distribuidor. Quem é o distribuidor? É o que faz a venda do fundo, né? Então você tem o cara que vai colocar o fundo na prateleira, que vai vender esse produto. E essas são as três partes que funcionam ali, que colocam um fundo de investimento de pé. O que que eu tenho que ficar mais de olho no gestor? Principalmente em fundos quando a gente aumenta o grau de risco, né? Então, quando a gente está falando ali de fundos de investimento em ações, fundos de investimento multimercado, eu preciso conhecer quem que é o cara que está por trás desse fundo, porque é ele que vai pensar na estratégia, né?
Então, imagina que vocês têm ali um fundo de opção binária. Suponha que a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, abriu ali e liberou para constituir um fundo de investimento de opção binária. Aí o Luan vai abrir um fundo de investimento de opção binária, o fundo QSES, tá? E aí vocês vão olhar lá. Na hora que vocês verem que é o Luan que está por trás do fundo, você não fica mais seguro? Você fala, poxa, é o Luan que está lá. Então você vai e coloca seu dinheiro meio que assim, sem dor de cabeça. Você sabe que ele vai mexer com binária, você sabe que ele tem um certo risco envolvido, mas você sabe que é o Luan que está ali. Então você conhece como que o cara pensa. Né? No fundo é a mesma coisa. Você precisa conhecer quem é o gestor que está por trás daquele fundo para tentar entender como que aquele cara pensa. Hoje o mercado está muito democrático nesse sentido. Então você vê direto os gestores dando palestra, participando de podcasts. Inclusive tem um podcast, se vocês quiserem anotar, é Stock Pickers o nome, tá? Muito bom, é um podcast de ações, é onde vai diversos gestores. Então é legal você ouvir esses podcasts antes de fazer a aplicação, porque você começa a entender qual que é a cabeça do cara, né, para ver como ele pensa, tá? Então, conhecendo as três partes, aqui trazendo algumas vantagens, né, de reforçar por que é importante você ter um fundo de investimento na carteira, né? Então, quem não tem tempo de estudar, acompanhar o mercado, você tem uma pessoa que fica encarregada para poder selecionar, né, os ativos de acordo com a política de investimento, e aqui é muito importante, pessoal. Se você tem um fundo de investimento onde a política dele, ou seja, o mandato, o que o gestor pode fazer é aplicar em renda fixa, você não pode esperar que esse fundo traga um retorno igual a um fundo de ações, ou igual a você aplicar em ações, certo? Por quê? Porque o fundo é de renda fixa. Então você tem que saber qual que é o objetivo daquele fundo antes de aplicar. E a gente vai conhecer isso daqui a pouquinho, tá? E aqui é um terceiro ponto que eu gosto de trazer, mas não é para desanimar ninguém, tá? Mas é importante reforçar para vocês. Imagina uma gestora, qual que é a capacidade dela de fazer análise de, por exemplo, de ações. Você vai ter uma gestora onde ela vai ter ali 10 analistas, cada analista focado em um setor de específico da bolsa, para poder fazer a seleção de papéis que vai entrar dentro do fundo. Tá? Então veja que ela tem uma capacidade ali analítica muito maior do que a sua, porque você é uma pessoa só. Né? Então, um fundo ele também tem essa vantagem. Pegar isso quer dizer que eu nunca vou ganhar de um fundo de investimento? Claro que não. Você consegue ter um desempenho melhor que um fundo porque você tem uma vantagem. Qual que é a vantagem? Um fundo ele administra bilhões. Né? Então, tem, por exemplo, fundos de ações aí com 5, 6, 7 bilhões para administrar. Você vai administrar o seu dinheiro. Né? Então, creio que ninguém aqui ainda tem bilhões, né? Mas enquanto você não tiver bilhões, você não vai ter dor de cabeça, porque você vai operar um volume muito menor. Então, você consegue montar posições em ações, por exemplo, que esses fundos grandes não conseguem. Tá? Você tem essa vantagem de conseguir se mover de uma forma um tanto quanto mais rápida. Tá? E aqui a gente vai entrar realmente aonde o bicho pega, né? Recomendo que vocês já peguem aí um caderno, uma caneta, anotem isso aqui. Quando voltar para ver a aula, nessa parte aqui anota, porque isso aqui é onde vocês vão entender o que cada estratégia de fundo de investimento faz, tá? Para a partir disso vocês conseguirem montar a carteira de vocês. Eu hoje trabalho como analista de fundos de investimento, tá? Então eu seleciono os fundos de investimento que ficarão disponíveis para os clientes da onde eu trabalho. Então eu tenho reunião com os gestores. Então tudo isso que eu estou falando para vocês é o que eu faço no meu dia a dia. Então a minha ideia aqui é realmente trazer para vocês como realmente que um profissional que trabalha nessa área faz para escolher um fundo de investimento, para vocês conseguirem fazer isso na pessoa física, tá? Então eu costumo separar os fundos em 5 caixinhas diferentes. Então, a gente tem uma caixinha que a gente chama de renda fixa, né, ou seja, que são as aplicações ali em títulos públicos, né, aplicações mais conservadoras, em títulos privados, etc. Foi tudo aquilo que a gente conheceu na aula passada, né, o famoso mundo da renda fixa. Quem não estava aqui na sexta, recomendo que veja essa aula, que ela é muito importante. Depois a gente tem uma categoria que eu chamo de multimercado, aí é o cara que tem mais liberdade, né? O multimercado ele pode trabalhar com renda fixa, com ações, com investimento no exterior, ele pode aplicar com proteção, enfim. Então ele tem total liberdade para ter ali uma carteira mais diversificada e por esse motivo ele é o carinha mais difícil de você conseguir entender, tá? Depois você tem os fundos de ações, que aí realmente vão operar com ações, né? Uns mais comprados que outros, né? Ou seja, uns apostando mais na alta das ações do que outros, mas em sua grande parte apostando na alta das ações. Depois você tem uma categoria que eu chamo de proteção, que é para quando o mercado inteiro azedar você conseguir se proteger, então você tem uma carteira que te proteja nesses momentos de aversão a risco. Aqui eu costumo dizer que não é a parcela que você vai ganhar dinheiro,
Tá? Então não adianta você ter uma carteira e você ficar olhando ali na parte de proteção e esperar você ganhar dinheiro, porque se você estiver ganhando dinheiro em proteção, você está perdendo dinheiro nas outras, tá? A proteção ela é justamente isso, para ir do lado contrário e quando o mercado chacoalhar, ela conseguir segurar a sua carteira, tá? E você tem uma última exposição, que é uma exposição no mercado internacional, e aqui eu acho muito importante, tá? O Brasil, pessoal, ele tem uma participação muito baixa quando a gente olha investimentos no mundo inteiro. Então, essa caixinha internacional, ela é muito importante para a diversificação dos seus recursos, tá? Mas vamos começar a entender um pouquinho mais delas, né? Então, quando a gente olha na renda fixa, tem três principais subcategorias, tá? A gente tem uma categoria chamada DI. O que é essa categoria DI? Aquela categoria totalmente conservadora, né? Então, que vai ali acompanhar a taxa CDI, né? Que vocês já conhecem o que é aquela taxa que é um pouquinho abaixo da Selic, que vem dos contratos de negociações entre os bancos, tá? Então, ela é totalmente conservadora. PH, entre aplicar em um fundo DI e aplicar no Tesouro Selic, qual que é melhor? Tesouro Selic. Tá? A não ser que o fundo DI tenha um histórico, né, de 12 meses superior a 110% do CDI. Se tiver esse histórico, beleza, mas te garanto já que numa análise de 12 meses não existe nenhum fundo hoje que tenha esse histórico. Então, aplicar no Tesouro Selic é a melhor opção, tá bom? Depois você tem uma categoria pré-fixada, né, e uma categoria juro real. Tá? Essa categoria pré-fixada e juro real, quem perdeu a aula de sexta-feira, agora vai dar uma bugada. Mas se der uma travada no final da aula, anota a dúvida, tá? Que a gente volta no tema qualquer coisa, tá bom? Então, o que é essa categoria pré-fixada? A pré-fixada, quem estava aqui na sexta-feira, eu trouxe um conceito chamado marcação a mercado. O que é isso? Quando a gente compra um título pré-fixado, ele já te dá uma taxa garantida de quanto que você vai receber no vencimento desse título. Tá? Então, por exemplo, o Julião foi lá, contratou um título pré-fixado, e esse título pré-fixado vai pagar para ele 10% num período de um ano. Então, se o Julião levar até o vencimento, ele tem garantido 10%. Qual que é o problema? Esse título, a corretora, o banco, ele é obrigado a mostrar para o investidor quanto que esse título está valendo no mercado, tá? Naquele momento mesmo que ele não quer resgatar, o Julião não quer resgatar, mas se ele aplicou hoje, amanhã ele for olhar na corretora, ele vai ver que o valor vai estar diferente. Por quê? Porque a corretora é obrigada a mostrar para ele quanto que está valendo o título se ele fosse vender naquele momento. E aqui que está o problema. Porque se o Julião comprou um título com 10% ao ano, esse percentual ele muda de acordo com as condições de mercado. Então pode ser que o mesmo título amanhã esteja 12%. Se ele tiver maior do que a taxa que o Júlio cadastrou, contratou no início, ele vai perder dinheiro. Se essa taxa estiver menor, ele ganha dinheiro. Então é aqui que vem a importância dessa categoria pré-fixado na sua carteira de longo prazo. Por quê? Porque as taxas, elas não travam apenas no vencimento atual, né? O mercado, ele quer prever o futuro. Então, você tem taxa de juros até 2029. Então, o mercado, ele já projeta quanto que vai estar a taxa Selic lá em 2029, né? E aí, ele erra, né? Porque são expectativas ainda mais de longo prazo, e quanto maior é o prazo, maior é a chance de errar. Então, se você tem um fundo de investimento pré-fixado, e aí suponha que teve um momento de estresse, igual no coronavírus, o mercado já achou que o Brasil ia quebrar lá na frente e subiu a taxa de juros lá na estratosfera. Então, um título, por exemplo, para vencimento em 2029, no mercado brasileiro, aqui lá no Tesouro, se eu fosse comprar, ele estava pagando 9% ao ano, sendo que a taxa Selic hoje está 2%. Veja a diferença. Né? A gente está falando de 4 vezes a taxa Selic, então está muito alta. E aí, se você aplica em um fundo pré-fixado, conforme as coisas vão se acalmando, essa mesma taxa que estava 9, hoje, por exemplo, ela está 6. Então, você aplicou no fundo que contratou essa taxa a 9 e ela caiu para 6. Veja que você ganhou dinheiro. Por quê? Porque você contratou um título, um fundo que aplicou em um título que estava a 9 e hoje esse mesmo título está 6% de taxa. E aí você ganha dinheiro. Então, o pré-fixado eu aplico com qual objetivo? De ganhar dinheiro na queda de taxa de juros futura. Beleza? Aí depois você tem a categoria juro real, que também é muito importante na sua carteira, porque além dela te trazer a variação da inflação, porque o que é o juro real, né? O juro real é a diferença entre a taxa de juros e a inflação. Então aqui são aquelas NTNBs, né? Os títulos do Tesouro. Então se você tem um título atrelado à inflação, ele entra automaticamente nessa caixinha de juro real. E aí existem fundos de investimento que têm aplicação em títulos do Tesouro. E aí a gente chama essas aplicações, essa categoria de juro real.
e também ganha dinheiro, além da variação da inflação, nesses cenários de queda de taxa de juros futura, o juro real também ganha dinheiro, tá? Então, por isso que é importante a gente ter essas duas caixinhas, porque principalmente em cenário de estresse, né, a bolsa vai lá embaixo, então a bolsa de valores cai e as taxas de longo prazo elas sobem muito. E aí é o momento de entrada. Aí você entra nessas duas posições que se você carregar ela para o longo prazo, você consegue ganhar dinheiro. E esse tipo de aplicação, pessoal, ele dá retorno bem interessante, tá? Então, tem, por exemplo, títulos, se você conseguiu pegar uma taxa ali em 2019, tinha título pagando 12%, 13%, né, para vencimento ali em 2027, né? Então, hoje, esse mesmo título está pagando 5%. Então, imagina, você contratou a 12 e hoje está pagando 5%. Você ganhou ali no período de um ano uma diferença bem interessante. Diria ali que fica ali próximo a 20%, tá? Então, tem como ganhar dinheiro nesse tipo de operação. Saindo agora da renda fixa, a gente vem para o multimercado. E aí a coisa começa a ficar um pouco mais interessante, tá? O multimercado tem essas 5 principais caixinhas, tá? Que eu separei para vocês, mas vocês podem encontrar ainda outras variações. Eu busquei trazer aqui as principais. O primeiro é o multimercado macro. Esse é o mais difícil de entender, tá? Porque, eu vou dar um exemplo para vocês. Existe uma casa de investimentos chamada Gávea, tá? Gávea Investimentos é o nome dela, tá? É uma casa que eles têm um fundo macro que se chama Gávea Macro. O que esse fundo faz? Ele tem uma equipe formada pelo Armínio Fraga, que é ex-presidente do Banco Central, tá? E essa equipe ela faz análises econômicas tanto do Brasil quanto do exterior. Porém, a carteira dele é voltada para mais de 20% de investimento lá fora. E ele é um cara que ele ganha muito dinheiro operando moeda. Então ele opera muito moeda, só que moeda lá no exterior. Então ele opera, sei lá, moeda da Tchecoslováquia contra a moeda da Rússia. É umas paradas bem diferentes, assim, porque ele tem uma equipe de análise voltada para o mercado internacional. Então, por mais que ele seja um fundo macro, esse cara ele vai ganhar dinheiro em cenários de alto estresse e com foco no mercado internacional. Ao mesmo tempo que a gente tem um fundo chamado Ibiúna Red STH, que é um fundo também chamado Fundo Multimercado Macro, só que ele é um multimercado voltado para operações de política monetária. O que é isso, PH? Ele opera as decisões de taxa de juros dos bancos centrais. Então, ele opera ali decisão de taxa de juros nos Estados Unidos, no México, na Europa, no Brasil. Né? Então, apostando se o Banco Central vai diminuir ou aumentar a taxa de juros nas reuniões. Né? Então, ele também é um fundo macro, mas veja como são duas coisas bem diferentes. Né? Um é um fundo voltado para o mercado internacional com foco em moedas e ganha dinheiro em cenário de aversão a risco, e o outro ele é um fundo voltado para a política monetária e ganha dinheiro com taxa de decisão de taxa de juros. Então, essa caixinha macro, pessoal, ela é muito difícil. Pegar, como é que você sabe disso tudo, cara? Como é que eu vou saber disso? É estudar a casa. Então, se você vê um fundo de investimento, você vai aplicar nele, não é simplesmente chegar lá porque fulano A, B ou C falou você para aplicar, tá? Você tem que ir lá e entender o que está por trás daquilo. Quando você entra no site das gestoras, eles têm geralmente uma coisa que chama carta de gestor, né? Carta da gestão. E ali você consegue ler e traz uma visão do cenário econômico do gestor, traz quais foram as últimas aplicações que ele fez, alguns casos traz o histórico de performance, então ali você consegue enxergar e ter uma ideia de mais ou menos como aquele cara ganha dinheiro, tá? Depois dessa segunda caixinha, é uma caixinha que a gente chama de multigestores, tá? O que seria essa caixinha de multigestores? Ele é um fundo de investimento que ele não tem alocação própria. O que ele faz? Ele compra cota, ou seja, participação de outros fundos de investimentos. Vamos voltar a dar o exemplo aqui da binária, que eu acho que fica mais fácil para a gente entender. Então vamos lá. Suponha que o Julião abriu um fundo de investimentos, né, chamado Julião Asset. O Luan abriu um fundo chamado Kills Asset, né? E aí o Renanzão também abriu um fundo de binárias, né? E eu não vou me aventurar nesse mercado. O Rafa aqui da aula abriu um fundo também de binárias, né? Então os 4 ali abriram um fundo de opções binárias e estão lá. Eu, PH, não conheço desse mercado e não tenho, digamos que, uma confiança para eu abrir um fundo de investimento e eu fazer as operações, eu ser o gestor da parada. O que eu faço? Poxa, eu sei que eu conheço o mindset do Luan, eu sei como o Luan opera.
Eu estudei o Julião, eu sei como o Julião opera. Eu estudei o Renan, inclusive vi que ele perdeu uma banca de 8K, então eu sei mais ou menos como o Renan opera. Então eu estudei ali o Rafa, sei como que o Rafa opera. O que, que eu faço? Eu compro participação desses caras. Então vocês que vão aplicar comigo, qual que é o meu discurso que eu falo para vocês? Falo, olha, você que aplica comigo, você tem 25% de participação no fundo do Renan, 25% no fundo do Luan, 25% no do Julião e 25% no do Rafa. Esse é o fundo PH. Esse é o fundo multigestores, ou seja, ele tem 4 gestores, nesse exemplo, fazendo a gestão. Então, fundo multigestor é isso, é um cara que compra a cota de outros fundos de investimento e monta uma carteira dessa forma, tá bom? Depois a gente tem uma classificação long and short, tá? Esse long and short, vocês vão ver que ele vai aparecer de novo em ações, mas eu gosto de trazer ele no multimercado, porque tem muito multimercado disfarçado, né? Ele se chama ali multimercado long and short, mas você pode considerar ele na categoria de ações, tá? O que é um long and short? São posições compradas e vendidas, né? Então o gestor, ele fica comprado e vendido. Então, um exemplo aqui prático disso. Eu, PH, vi ali a ação da Vale do Rio Doce, é uma empresa que opera minério de ferro, né? Eu vi que o minério de ferro lá na China tem grandes chances de alta, porque a China está voltando de uma recuperação do Covid. O governo já anunciou, inclusive, quem ouviu o Cajun Morning hoje, falando que vai colocar ali 3 bilhões nas instituições financeiras para dar crédito para o mercado. Isso vai aquecer, vai precisar de investimento em infraestrutura. Infraestrutura precisa de minério de ferro e o Brasil é o maior exportador de minério de ferro e a Vale do Rio Doce é a produtora desse minério. Então, peraí, minério de ferro é uma oportunidade. Então, eu sei que a Vale do Rio Doce, por exemplo, na minha tese de investimentos, é que a Vale do Rio Doce tende a valorizar. Então, o que eu vou fazer? Vou comprar ações da Vale. Só que aí eu lembro de uma coisa. Poxa, o índice Bovespa, ele tem 70 ações. Só que dessas 70 ações, a Vale do Rio Doce, ela tem 10% de participação no índice. Ela é a ação que tem mais participação no índice Bovespa. Então, o que eu faço? Poxa, se eu tiver uma queda do índice Bovespa, é natural que isso afete a minha posição em Vale do Rio Doce. Então, o que eu faço? Eu monto uma posição comprada em Vale do Rio Doce e faço uma posição vendida no índice Bovespa. Porque aí, se eu tiver a queda do índice, eu estou protegido. Porque eu estou apostando na alta da Vale. Aí eu fico totalmente comprado em Vale. Porque aí, se o índice cair, eu ainda ganho dinheiro. Então, geralmente é assim que funcionam as operações relativas, né? Ou fundos long and short, uma posição comprada e uma posição vendida, tá? Depois a gente tem um fundo chamado long biased, tá? O que é isso? Ele tem 70% da carteira comprado e 30% da carteira vendido. Então, 70 comprado e 30 vendido. Qual que é a vantagem desse cara aqui? Ele é um cara que geralmente ele é feito de ações, então na maior parte das vezes é um fundo de ações, e em cenários de estresse ele tende a cair menos. Né? Então, por exemplo, agora quando teve a crise do Covid, só o índice Bovespa caiu 40%. Então, aquele fundo de investimento que estava totalmente comprado, chegou a cair 35%, 38% em um único mês. Já o fundo long biased, como ele pode ter essa parcela da carteira vendido, se ele estava vendido, ele conseguiu se proteger. Então, em vez dele cair 30%, 35%, tem fundo que caiu 10%, 8% em março. Veja a diferença, veja como ele conseguiu se proteger. Então, o long biased é o quê? É um fundo que você consegue aplicar em ações, mas você fica com o pé atrás, tá? E por fim, a gente tem uma estratégia que eu gosto muito, que é o quantitativo. Ele é como se fosse o robô trader aqui da Cajun, né? Então você coloca o robô ali, você faz uma programação para ele, e a partir disso ele faz as operações, certo? Quando a gente fala de quantitativo, é mais ou menos essa ideia que a gente tem aqui. Então ele usa muita tecnologia para tomada de decisão, né? Só que além da tecnologia, você tem toda uma programação por trás. Então, ele não é totalmente quantitativo, né? Porque o gestor, ele faz a programação. Então, ele coloca ali, por exemplo, se o Donald Trump ganhar as eleições, o mercado deve reagir de tal forma, então você compra tal ativo, tá? Então, se o Joe Biden ganhar as eleições nos Estados Unidos, o mercado vai reagir de tal forma e você compra tal ativo. Então, o gestor que faz a programação, né? E é muito legal esses fundos quantitativos porque eles aprendem, né? Então, se você pegar um fundo quantitativo que ele acompanhou ali, maio de 2017, foi quando a gente teve a delação do Joesley, né? Depois a gente teve maio de 2018, crise dos caminhoneiros. E aí a gente teve agora o Covid. Se você olhar esse fundo nesses 3 períodos, você vai ver que cada vez ele caiu menos, porque ele é um fundo que ele tem um alto aprendizado.
Então, é uma estratégia muito bacana e muito importante de se ter na carteira, que é essa estratégia quantitativa. Aqui no Brasil, você tem uma caixa separada para os quants, né? Porque você tem poucos fundos assim na indústria. Mas lá nos Estados Unidos, praticamente todos os fundos multimercados são quantitativos. E aqui um exemplo prático de uma série bem legal é chamada Billions. Não sei se todo mundo assistiu. Quem não assistiu, recomendo. Essa série é muito boa. E lá é um cara que ele é um gestor de um fundo de hedge, né, um fundo multimercado lá nos Estados Unidos. E tem um momento da série que essa parada de quant começa ali a ser introduzida, né? E aí tem até uma resistência, porque o cara ele é um cara tradicional de mercado, não gosta desse negócio de quant e tudo mais. Então é bem legal porque vocês conseguem ver mais ou menos como que esse negócio ele entrou no mercado americano, tá? Agora a gente vem para a parte de ações. Aqui a parte de ações eu separei por risco, né? Então aqui a gente tem a classe long only, que é a classe mais arriscada de ações. Por que a mais arriscada? Porque o gestor ele está totalmente comprado em ações. Então ele está 100% exposto na alta. Se o mercado cair, ele vai cair igual jaca do pé, né? Então ele vai cair forte, tá? O long buy já é aquele cara meio termo, ele tem 70% comprado e ele pode ter 30% vendido. Então, numa queda de mercado, ele consegue se proteger. Então, ele fica ali no perfil intermediário. O long and short, ele já é o mais conservadorzão, né? Então, ele pode ali ter posição comprada e vendida que chega até 50% da carteira. Então, ele pode ter 50 comprado e 50 vendido. Então, ele é um cara que consegue se proteger mais. E por fim, a gente tem a categoria que eu chamo de indexado, que visa acompanhar o indicador. Então, por exemplo, você tem um fundo indexado no índice Bovespa. O que esse cara vai fazer? Vai acompanhar o desempenho do índice Bovespa, tá bom? Passando agora, a gente tem a nossa caixinha de proteção, né? Que é aquilo que eu falei para vocês. O que a proteção vai fazer? Ela vai alocar em produtos que, quando o mercado der uma chacoalhada contrária, ele vai fazer exatamente o quê? Me proteger, né? Então, você tem ali o fundo cambial e um fundo de ouro, né? Vocês devem ter escutado muito falar que o ouro subiu, que o ouro é um investimento da década, não sei o quê. Mas por que isso acontece? O investidor, em cenário de estresse, ele corre para o ouro, né? Então ele busca o ouro. Então ele está ali justamente para proteção. Então na hora que tudo azedar, vai todo mundo buscar o ouro. Se você tiver uma posição em ouro da sua carteira, você vai conseguir se proteger porque o ouro vai valorizar. E o câmbio é a posição em dólar, né? Então quando tem esses momentos de aversão a risco, sai dinheiro do Brasil. Quem lembrar lá da primeira aula, agora eu vou ser um pouquinho exigente da memória de vocês. Tem um termo de mercado lá que eu falei que se chama flight to quality. O que é o flight to quality? É o voo para a qualidade. Então, em cenários de estresse, as pessoas elas correm para a segurança. O investidor ele busca a segurança. E aí, quando ele busca a segurança, ele geralmente, quem tem posição no Brasil, sai do Brasil, então resgata os seus dólares. Lembra, quando você tem muita gente procurando dólar, o que acontece com o preço? Sobe. Então todo mundo procura dólar para sair do Brasil. E aí você tem uma posição em câmbio, que aí quando o dólar valoriza, você ganha dinheiro. E aí ele consegue te proteger nesse cenário de aversão a risco, tá? Então essas são as duas caixinhas que eu chamo aqui de proteção. E aí uma terceira caixinha, que é muito importante, que é a parte internacional, que é você aplicar em renda fixa lá no exterior, né? Então comprar títulos de dívida americana, né? Título de dívida europeia, enfim. E você tem também a exposição em ações lá no exterior. Tem vários fundos de investimentos bem legais, né? Tem um fundo de investimento da XP, que você consegue comprar o índice acionário da China, olha que legal. Então você consegue ali realmente diversificar bastante nessa parte internacional. E aí, pessoal, depois de todo esse conteúdo, a gente fecha as 5 principais caixinhas de investimento, tá? Então, quando a gente pensar em fundo de investimento, são basicamente essas caixinhas aqui que vocês estão vendo. PH é só isso? Não, você vai precisar estudar. Então, pessoal, nada dessa vida é fácil, né? Então, no trader, vocês precisam estudar muito. Vejam o exemplo aí do Luan, do Julião. Os caras estudam o gráfico 40 minutos a 2 horas antes de fazer uma operação. Tá? Então, antes de você aplicar em um fundo de investimento, você vai ter que pegar 40 minutos e 2 horas do seu tempo, você vai ter que estudar a casa, quem é a gestora, quem é o gestor, qual que é a ideia desse cara. Ele falou em podcast, deixa eu ouvir. Ele tem carta, deixa eu ler. Então, é basicamente um processo ali árduo de tomada de decisão, tá? Agora que a gente viu isso, o ideal é diversificar seus investimentos. Então, toda essa história que eu contei para vocês é para dizer, no final das contas, o seguinte: pessoal, ninguém consegue adivinhar
exatamente qual que vai ser o futuro do mercado. Então, o ideal é você ter uma carteira de investimentos diversificada, para que no longo prazo você consiga trazer um retorno consistente, ganhando da inflação e ganhando da Selic. É esse o seu objetivo, tá? Então, para fazer isso, você precisa verificar o investidor, o seu perfil de investidor. Aqui eu suponho que todo mundo tem um perfil agressivo, até porque vocês operam binárias, né? Então, quem opera binária, naturalmente, já tem um perfil mais agressivo, tá? Então, isso já dá para entender. Então, agora, quando a gente faz as simulações, eu vou partir desse pressuposto, que vocês ali têm um engajamento maior para risco, né? E vamos entender agora o que é esse negócio de correlação, diversificação de carteira. Vamos colocar a mão na prática, né? Deixa eu ver se meu linkzinho vai funcionar aqui. Opa, funcionou. Ah, mas funcionou para o Internet Explorer, não quero. Eu vou minimizar a apresentação, vou abrir o chat para vocês tirarem dúvida dessa primeira parte da aula. Eu separei a aula em duas partes, porque a aula hoje está pesada, tá? Então, eu vou separar em duas partes. Vou abrir agora para vocês irem tirando dúvida. E daqui a pouco o Rafa Polinário está comigo aqui, né? Para a gente já fazer uma simulação aqui para ele, beleza? Bom, mandem aí, pessoal, dúvidas, o que vocês estão achando da aula até agora? Tá mais difícil que as outras duas? Tá mais tranquilo? Não, Rafa, jamais, cara, faz isso não. Tem que estudar, pô. É igual sala de sinais, cara. Não pode sair dando a entrada que o cara fez, não. Você tem que estudar o gráfico. Como saber se uma ação tá cara ou barata? Pedro, aí é uma pergunta, cara, que eu não consigo explicar isso para você hoje. A gente precisaria de um curso específico de ações para te ensinar. Porque para saber se uma ação está cara ou barata, você tem que, primeiro, entender o modelo de negócio, e aí são cerca de 20 etapas que eu chamo para você poder entender o conceito. Segundo, você tem que aprender a precificar as ações, que aí é um modelo que eu chamo de valuation, né, que é você conseguir saber se essa ação está cara ou barata. Então, é um processo muito complexo, demandaria ali pelo menos umas 7 a 8 aulas, no mínimo, falando só de ações para poder você chegar nessa resposta, tá? Então é realmente um processo complexo. Mas falem com o Luan aí para ele abrir um curso de ações na Cajun, pô. Acho que é um assunto que tem que revisar bastante. Cara, infelizmente ou felizmente, Nicolas, tem sim, cara. Principalmente quando você for colocar a mão na massa, tá? Tô com um ponto de interrogação na cabeça. Diego, eu vou tentar desatar esse ponto, mas eu acho que ele só vai desatar quando você pôr a mão na massa. Daqui a pouco a gente vai fazer isso na prática, pessoal. Vocês vão ver que é mais tranquilo, tá? Novas na B3. Thiago, eu não gosto, cara, porque eu aprendi a aplicar em ações de um método mais raiz, né? Então eu sou um cara que gosta de analisar histórico. Eu não compro ação que tá cara. Para mim o preço importa. Então cara, é aquela coisa, né? Você não vai comprar uma caneta que custa 5 milhões de reais, você vai? Não vai, porque, porra, por mais que seja a caneta mais louca do mundo, tá caro. Então, para mim, preço importa. Então, eu gosto de ter histórico, tá? Indica algum curso desses? Cara, eu indico que você pressione o Luan pra gente abrir um curso desse aqui na Cajun, pô. Já vi que vai ter demanda, né? Como faço para você ser meu gestor? Pô, Nicolas, eu não posso ter esse. Infelizmente, eu não tenho as certificações para isso, cara. Bom, pessoal, tem mais alguma duvidazinha aí? Porque eu já vou colocar a mão na massa aqui no Rafa. Então, vou fazer o seguinte: eu vou mantendo o chat aberto enquanto eu vou fazendo aqui a simulação e a gente vai conversando. Pode ser assim? Bombardeiem ele lá, cara. Manda lá no grupo. Fala, Luan, vamos abrir um curso de ações aí na Cajun, cara. Porque esse assunto é um assunto bem delicado, pessoal. Não tem como a gente passar assim de forma muito rápida, tá? Ó, o site que eu tinha passado para vocês darem uma olhadinha, não sei se todo mundo conseguiu ver, mas é o Mais Retorno, tá? Deixa eu colocar aqui, @ Mais Retorno.
Quem tiver no PC e quiser me acompanhar, quem tiver pelo celular vai ser um pouco mais difícil, tá? O que esse site faz, pessoal? Ele faz uma comparação de fundos de investimento, tá? Então, ele realiza uma comparação para você meio que saber se um fundo ele está melhor que o outro ou não, tá bom? Tá todo mundo vendo minha tela aí tranquilo? O app da calculadora, cara, deixa eu pegar aqui. O da calculadora que é app, tá? A gente vai usar daqui a pouquinho. É Touch RPN. Eu vou escrever aqui de novo. Touch RPN. Vou baixar ele lá que é free. Todo mundo vendo minha tela aí, pessoal? Tranquilo? Rafa, dá um alô aí, cara. Precisava falar contigo agora. Opa. Rafa, você já tem sua reserva de emergência montada? Não tem? Vamos fingir que você tem então, beleza? Porque para fazer uma diversificação, pessoal, de médio e longo prazo, o primeiro passo é montar a reserva de emergência. Então, fiz lá minha análise de custo fixo, custo variável, vi o quanto que eu tenho de custo, montei minha reserva, aí eu vou fazer esse passo aqui que eu estou mostrando para vocês. Antes disso, esquece, tá? Rafa, você tem algum objetivo para daqui a entre 2 e 5 anos, cara? Comprar um apartamento, comprar uma casa na praia, uma casa de campo? Manda aí. Expandir seu negócio, mas isso dentro de um prazo de 2 e 5 anos, né? Beleza, tá. Hoje você tem algum perfil de investidor que você fez em alguma corretora ou em algum banco? Só para eu entender se ele realmente deu agressivo. Não deu agressivo? Qual perfil que deu o seu? Foi o intermediário. Ah, provavelmente deu. Entendi. Tá bom. Bom, o perfil intermediário, ele é um perfil que ele tende a tomar menos risco, tá, Rafa? Mas, de novo, por você ser um cara que aplica em OB, que às vezes esses testes eles têm algumas perguntas que, se você responder elas de uma forma, por exemplo, uma das perguntas é se você tem conhecimento do mercado financeiro. Se você fala que conhece pouco, isso já tende a puxar você para um perfil mais conservador, tá? Então, provavelmente quando você preencheu, você deve ter feito alguma questão nesse sentido. Vamos trabalhar com perfil agressivo, tá? O perfil agressivo que eu gosto de trabalhar, pessoal, é esse perfil aqui, ó. Vou mandar os percentuais aqui para vocês. Então, 15% em renda fixa. Na verdade, eu já vou colocar aqui até fixado barra juro real. Beleza? Eu trabalho 40% multimercado. E a gente tem 20% ações BR e 100% internacional. E 5% proteção. Por que eu só coloco 5% em proteção? Porque geralmente na categoria internacional eu já vou ter alguns fundos que fazem essa proteção, tá? Então esse é um percentual. PH eu vi lá na minha corretora, está diferente, cara. Os percentuais que eles trabalham comigo não é esse. Porque esse é um percentual, pessoal, que eu gosto de trabalhar para quem já tem a reserva de emergência. Porque quem já tem a reserva de emergência não precisa ter aplicação conservadora, concorda? Porque se acontecer alguma coisa com você, você já tem a reserva para te proteger, tá? Então esse tipo de alocação aqui é para quem tem um objetivo de médio ou longo prazo, tá? Isso, esse é o estilo agressivo, tá? É para quem tem uma visão de mais longo prazo, beleza? Uma visão mais forte ali, tanto que vocês vão ver que na categoria de multimercado e ações eu trabalho com fundos mais arrojados, tá? Isso tem um ponto negativo? Tem, porque em momentos de estresse, pessoal, vocês vão ver sua carteira ali tomar pancada, né? Então vocês vão ver a carteira podendo derreter, tá? Então tomem cuidado, beleza? Então vamos lá, a primeira coisinha aqui.
Pô, tô no site da XP, tem que operar na XP? Não, tá? Por que que eu uso a XP aqui como exemplo? Porque eles têm bastante opções, né? E principalmente com valores de alocação mais baixos, né? Então eu gosto de trabalhar com a XP por causa disso. Então o que que a gente vê? A gente vê em categoria, olha que lindo, já tá aqui, ó, pré-fixado em inflação. Então quando você clica em pré-fixado em inflação, o que que a XP ela já traz para você? Já traz para você os fundos dessa categoria, tá? Então, o que que eu costumo fazer? Eu gosto de trabalhar de fundos com classificação, essa classificação Morningstar, tá, que a XP traz para vocês, é meio que uma classificação de se o fundo ele é bom ou não, tá? Então, eu gosto sempre de trabalhar com fundos 5 estrelas, beleza? Então, o que que a gente vai procurar aqui? A gente vai procurar um fundo atrelado à inflação, tá? E a gente vai procurar um fundo pré-fixado, tá? E também tomar cuidado com o valor de entrada, né? Então, buscar ali fundos que caibam no bolso de vocês, tá? Então aqui vocês vão ter que adequar isso aí também, beleza? Fundos que eu gosto muito aqui na XP, mas eu não sei se vai ter o valor de entrada para todo mundo, tá? Esse fundo aqui da Icatu, a Icatu é uma gestora muito conhecida, inclusive ela é do grupo Itaú também, tá? Ela é muito conhecida por saber fazer alocação em pré-fixado e inflação, e esse fundos deles é o que eu chamo de inflação longa, né? Então, o que que ele vai ter dentro da carteira? Ele vai ter títulos atrelados à inflação com vencimento de longo prazo, tá? Então, esse aqui, por exemplo, é como que o fundo vem performando nos últimos 12 meses. Olha essa pancada aqui, ó. Amiguinho, o fundo caiu, cara, da estratosfera para cá em um mês, né? Então tem que ter perfil, tá? Então é realmente para quem tem um perfil ali mais arrojado, tá? Eu gosto desse fundo. Então seria 7,5% nesse tipo de produto, tá? Então 7,5 num produto atrelado à inflação, beleza? Depois eu tenho que achar um fundo pré-fixado. De novo, eu gosto da Icatu, tá? Então ter esse fundo pré-fixado da Icatu, que é também longo prazo, ó. Sempre quando a gente falar de pré-fixado e juro real, pessoal, principalmente para um perfil agressivo, busquem os vencimentos mais longos, tá? Quanto mais longo é a taxa, melhor. Esse fundo é Icatu. Então eu gosto dele, que é o Icatu pré-fixado. Então ficaria 7,5% da alocação no Icatu inflação e 7,5% no Icatu pré-fixado, beleza? Aí eu fecho os meus 15% em pré-fixado e juro real. Agora a gente vai para multimercado, tá? Tirar aqui a inflação. Então, multimercado. De novo, clico aqui para puxar o filtrozinho. Mais uma vez. Beleza. Aqui, o que que a gente tem que tomar cuidado? Primeiro, o fundo está aberto ou fechado, né? Então tem o cadeadinho aqui do lado, né? E o ponto 2, o multimercado, pessoal, é difícil de eu saber o que esse cara faz, tá? Então eu precisaria ali estudar um pouco mais, né? Então, o fundo que eu gosto bastante, 20 Atlas, tá? Gosto muito desse fundo, tá? O que que esse fundo vai fazer? Ele é um fundo multimercado macro, tá? Então ele vai ter ali uma carteira diversificada, vai buscar realizar diversas alocações. A casa ela tem 40 bilhões sob gestão, então não é brincadeira, os caras sabem o que eles estão fazendo. Eles têm, além de investimento em multimercado, eles têm fundo imobiliário, eles trabalham direto com ações sem ser no mercado aberto, ou seja, empresas que ainda não abriram capital. Então eles têm muita informação, é uma casa muito influente. Então eu gosto muito do multimercado deles, tá? Então desses 40%, 10% do meu capital vai para o 20 Atlas, tá? Então, 10% iria para esse produto, tá? Depois, a gente vem trabalhando aqui mais para baixo. Deixa eu ver se a XP tem esse produto aqui aberto. Calma aí. Tem, aqui, ó. Esse é o MOLT, tá? MOLT Equity Hedge, tá? Esse fundo, o que que é Equity Hedge, tá, pessoal? É o fundo long and short, só que com um nome diferente. Quando você olha a classificação XP, olha o que ele tem aqui, ó, long and short. Então, o que que esse cara vai fazer? Ele vai montar operações compradas e operações vendidas, tá? Então, ele é um fundo que eu teria 10% também da minha participação em multimercado nele. Então, 10% no 20 Atlas, 10% no Multi Capital Equity Hedge, tá? PH, tá 20 mil reais para entrar, cara, tá muito caro. Olha em outras plataformas, tá? Você não pode ficar ali preso a XP. A Orama, ela é uma plataforma mais democrática. Não sei se já ouviram falar da Orama Corretora. Ela é do Grupo Globo, né?
do grupo de televisão Globo. Então, ela é uma corretora mais democrática. Então, talvez lá você ache esse produto mais acessível, né? E para fechar, pessoal, tem 2 fundos multimercados que aí eu não abro mão, tá? Esses caras aqui eu gosto muito deles. É o Giant, Arius e o Giant Sigma, tá? O que são esses 2 fundos? São fundos quantitativos. Lembra aquela estratégia quantitativa que a gente falou? Esses caras aqui eles são quantitativos. Esse Darius, ele é um fundo irracional. Então, ele vai ganhar dinheiro quando o mercado inteiro for para o lado contrário, tá? Então, quando o mercado inteiro for para o lado contrário, ele é o cara que vai trazer dinheiro para você. O Giant Sigma, ele já é um fundo de investimento mais direcional, mais racional. Então, ele vai ganhar dinheiro quando o mercado for para o lado correto. Qual que é a vantagem dos dois? Os dois são fundos que atuam no mercado global, então eles não ficam presos no Brasil. São fundos quantitativos, então eles têm tecnologia pra caramba por trás. Essa casa aqui, só para vocês terem uma ideia, ela foi fundada em 2012. Os 6 primeiros anos da casa, todo o lucro que eles ganharam, eles reinvestiram no negócio. 100%, tudinho. Então, tudo que os caras ganharam, eles reinvestiram no negócio. Então, é uma casa que eu gosto tanto pela filosofia quanto pela estratégia. Então, você tem um fundo irracional, que é o Darius, que vai ganhar nos momentos de que o mercado todo está irracional. E você tem o Giant Sigma, que ele é um fundo mais racional. Então, quando o mercado tiver um direcional, esse cara vai te trazer dinheiro, tá? Qual que é a vantagem do Sigma versus fundos multimercados normais? O Sigma, pela tecnologia, ele consegue acompanhar muito mais ações e setores do que um gestor comum. Então, o gestor comum, ele sendo muito bom, ele acompanha 15 papéis, mas aí o cara tem que ser fora da curva, tem que ser tipo o Luan do mercado de ações, tá? Quando a gente fala de um Giant Sigma, ele tem tecnologia por trás. Então, o gestor com a tecnologia, ele consegue ali fazer um acompanhamento maior das empresas, tá? Então, esses são os 2 carinhas que eu teria para fechar minha alocação em multimercado. Então, 10% 20 Atlas, 10% Multi Equity Hedge, 10% Giant Darius, 10% Giant Sigma. E aí eu fecho a recomendação em multimercado. Aí a gente vem para ações, tá? Deixa eu voltar aqui porque eu pesquisei o Giant. Tá dando para entender, pessoal? Tá tranquilo? Vão falando comigo aí enquanto tá carregando aqui. Deixa eu sozinho, não. Não fico preocupado. Calma aí, cara. Não faz isso pela XP. Igual eu falei para vocês, dá uma pesquisadinha, porque às vezes tem corretora que o acesso é mais barato dos produtos, tá? Principalmente, igual eu falei, a Orama, ela, das corretoras que eu conheço, ela é a mais democrática, assim. A Ágora também. A Ágora também é uma corretora que está vindo aí com os valores bem baixos e bem acessíveis, tá? Então, agora a gente vê aqui em renda variável, tá? E aqui eu tenho que escolher 2 fundos. Eu gosto de trabalhar sempre com um fundo long only, ou seja, que vai estar totalmente comprado em ações, e uma parcela em um fundo long biased, que ele tem uma parcela vendida e uma parcela comprada, tá? Então, aqui, deixa eu só colocar a classificação Morningstar, para a gente pegar os fundos com melhor classificação, beleza, tá? Eu gosto também sempre de trabalhar em fundo que eu conheço a casa, tá? Que eu conheço a gestora, enfim, porque aí eu fico mais tranquilo na hora de fazer a alocação. Deixa eu ver se eu acho os caras que eu tô pensando aqui. Calma aí, ó, na Rico tá 5K. Cara, o pior é que eu acho que na Agora também tá 5K. Precisa só ver na hora, mas ver na hora mas quanto que ele tá. Ó, o Kiron FIA. Ah, e outra coisa, se for fazer o Sigma, não faz o Sigma sem fazer o Darius. Os dois se completam, tá? Então o ideal é ter os dois na carteira, o Sigma e o Darius. O Kiron, ele é um fundo long only, totalmente comprado em ações, tá? Que eu gosto muito da gestão dele, tá? É um produto que me atrai bastante. Fora o Kiron, tem um outro fundo que me atrai muito, que eu não sei se está aqui, ó, Brasil Capital. Tá? É que aqui na XP ele está fechado, mas na Orama ele está aberto e na Ágora ele está aberto, tá? Esse fundo aqui também é um fundo que eu gosto muito, né? Na verdade, se ele tivesse aberto aqui, se eu fosse fazer a aplicação hoje, se ele tivesse aberto na XP, eu iria de Brasil Capital. Como ele não está, vou usar aqui no exemplo para vocês o Kiron, beleza? Então, Kiron seria a nossa alocação long only, totalmente comprada em ações. A nossa alocação, que eu chamo de long biased, seria essa criança aqui, ó. Total Return. Olha, Total Return, tá? Esse seria o nosso fundo long biased. Então, 10% no Kiron, 10% no Dália Total Return,
e aí a gente fecha a alocação em ações. Depois a gente vem para o internacional, tá? O internacional aqui na XP está bem legal, os caras lançaram muitos fundos e está com um valor bem baixinho de acesso, tá? No internacional, pessoal, eu gosto de diversificar muito, tá? Então, é realmente diversificar bastante a carteira. Se vocês verem, tem poucos fundos aqui com classificação Morningstar, porque são muitos fundos novos, tá? Principalmente essa família Trend da XP, ela é uma família nova, e ela é bem legal para a gente trabalhar essa alocação, e até aqui a gente já fecha multimercado e já fecha a exposição internacional, tá? Então, aqui, ó, fundo Trend Bolsa Americana, tá? Iria 5% para ele. É um fundo puro Bolsa Americana, sem oscilação de câmbio, tá? Então 5% nele. Depois 5% no fundo Trend Tecnologia, que vai trabalhar só com empresas atreladas à tecnologia. 5% no Trend Bolsa Chinesa, né, que vai trabalhar ali com as ações lá da China, que é um case bem legal. E para fechar, tem um Trend USD, aqui ó, Trend High Yield americano, que vai trabalhar com os títulos de renda fixa lá dos Estados Unidos. Então, vamos voltar aqui rapidinho. 5% bolsa americana, sem exposição a câmbio, então bolsa americana pura, 5% tecnologia, 5% bolsa da China e 5% trend tesouro americano. Lembrando que essa família trend da XP, com R$ 100 você consegue fazer a alocação. Então, tá bem acessível, beleza? E para fechar, a gente teria o nosso fundo de ouro, né, que colocaria ali os meus 5% finais. Eu não sei se ele está aqui. Sei que ele é trend também, mas não estou vendo ele aqui. Trend ouro. Não está aqui. Deixa eu escrever aqui. Ouro. Aqui, ó. Não. Trend tesouro, não. Ué, a XP está sem fundo de ouro? Calma aí. Achei. Então, trend ouro, tá? Eu gosto do trend ouro USD, porque você já fica com a variação do dólar e a variação do ouro. E aí a gente fecharia a nossa carteira de investimentos. Tá? Agora é o teste para ver se vocês anotaram tudo, ou se a minha memória tá boa. Aí a gente vem aqui no mais retorno, e aqui tá vendo pesquise, ó. Então a gente começa. Icatu, inflação longa. Beleza? Aí a gente vem Icatu, pré-fixada. LP. É o pré-fixado FIRF-LP, beleza. Aí a gente vem para o multimercado 20. Calma aí que vocês já vão entender porque eu estou fazendo isso aqui, tá? Aí a gente vem Giant, Darius, Giant, Multi, Equity Red. A gente vem para ações, o Kiron. A gente vem para o Total Return. A gente vem para o Ouro USD da XP. XP não está achando, vou colocar aqui um Ouro USD. O que vir aqui a gente pega Ouro Dólar aqui, tá bom. E agora vamos para a família Trend, né? Então, Trend Bolsa Americana. Trend Tecnologia. Trend China. A Bolsa Chinesa. Trend High Yield Americana.
Esqueci alguma coisa? Fala comigo aí, Rafa. É sua carteira aqui, cara. Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Primeiro eu fui lá na XP, vi os produtos de acordo com o percentual, fiz uma escolha. Aqui eu fiz a escolha desses fundos porque eu conheço esses produtos, tá? Vocês fazendo isso na física, vocês iam ter que estudar. Então vocês iam vir aqui, abrir Dália Total Return, 20 Atlas, aí vocês iam entrar nas casas, Giant Sigma, e entrar na casa, ver o produto, procurar a palestra do gestor, enfim, ia ter que fazer todo esse trabalho de curadoria, tá? Aí aqui no Mais Retorno, o que, que ele traz para a gente? Ele traz toda essa bagunça aqui, né, que é todos os fundos de investimentos versus o CDI, e aí ele traz esse quadrinho aqui que eu acho bem legal, que ele traz como é que os seus fundos estão no mês. Então veja que quem tem essa carteira aqui no mês, meu amigo, ia estar sofrendo, certo? Por quê? Porque o mês de setembro está um mês difícil para ativos de risco, tá? Então tá tendo pancada para baixo, tá? Então quem tiver uma carteira agressiva no mês de setembro está sofrendo, tá? No ano, olha só o trend ouro-dólar no ano, pessoal, 62%. E aí, foi um ano de procura por risco ou não? 3 meses, ó, ele te dá essa visão, 6 meses, ó, 12 meses, ó. Aí os fundos que não têm o período, é claro, ele não vai preencher, né? E aqui ele te traz outras estatísticas, né? Então, a quantidade de meses que o fundo ficou positivo, quantidade de meses que o fundo ficou negativo, qual foi o maior retorno que esse fundo já trouxe, qual foi a maior queda que esse fundo já trouxe. Olha o Kiron aqui, ó. Olha o Kiron em março, 36% de queda no mês só. E aí, se eu não estou diversificado, e se eu estou com toda a minha grana no Kiron, então uma pancada de 36% num mês só. É, meu amigo, no longo prazo isso dói. É a quantidade de vezes que ele fica acima do CDI, quantidade de vezes que tem abaixo, tem patrimônio líquido, quantas pessoas estão aplicadas, enfim. É bem legal esse quadro aqui, ele traz uma visão bem bacana. Aí aqui ele traz outras duas informações um pouquinho mais técnicas, né? Ele traz a volatilidade, ou seja, qual que é a oscilação desses fundos. Quanto maior é a volatilidade, maior é o risco do fundo. Veja que o fundo de ações ele é o que tem maior volatilidade, porque esse ano foi um ano bem difícil para o mercado acionário, né? Então a bolsa ali caiu 40%. Veja que a volatilidade do fundo em 12 meses está próxima a 47%, né? E aqui ele te traz uma questão de índice de Sharpe, né? O que é o índice de Sharpe? O índice de Sharpe ele faz uma análise de risco-retorno. Então, o que é isso? Ele vai medir eficiência. Então, para uma quantidade de risco, quanto de retorno que esse produto me traz? Aí é o meu índice de Sharpe, tá? Então, é essa que é a análise que ele vai fazer. Essa análise de índice de Sharpe é meio que uma análise que vocês podem fazer no seu gerenciamento, né? Então, por uma quantidade X de entradas, quantas eu acertei? Aí eu vou medir a minha eficiência, né? Aqui, ó, tem uma opção avançada, né? Que aí são mais dados estatísticos, né? Então, aqui, o que eu tenho? Um gráfico de correlação. Esse gráfico aqui, ele é chatinho, mas é legal para a gente entender. O que esse gráfico vai me trazer? Ele vai me trazer se as minhas aplicações elas andam para o mesmo lado ou não. Quanto mais perto de um, mais junto esse cara anda. Ou seja, mais para o mesmo lado ele anda. Quanto mais longe do um, mais lado oposto ele anda. Veja o fundo Trend Ouro, dólar fica enfim. Olha como ele é negativo com quase todo mundo. Por isso que a gente usa esse cara aqui para proteção. Porque em momentos de mercado muito adverso, esse cara ele vai para lado diferente, né? Então veja, ele é negativo com o CDI, ele é negativo com o Icatu, ele é negativo com o Vanguarda, ele é negativo com o 20, negativo com o Giant, negativo com quase zero ali com o Sigma, depois ele é negativo com o Molt. Então ele é um cara bem contra, assim, ele é bem do contra. Sabe aquela pessoa do contra? Então, é o trend ouro. Então ele está na sua carteira para quê? Quando o mercado tiver do contra, esse cara vai ganhar dinheiro. Se você olhar o retorno dele, já explica isso. O fundo que está rendendo 62% esse ano. Um ano que está tudo muito louco e o mercado inteiro está do avesso. Claro, se ele é um cara que vai ganhar justamente em cenários do avesso, por isso que ele está trazendo dinheiro. Beleza? Então, isso aqui é legal vocês entenderem. Quanto mais perto de um, vou reforçar esse conceito, quanto mais perto de um, mais esse cara anda para o mesmo lado, e quanto mais longe do um, mais lados opostos ele anda. Qual que é a ideia de uma carteira diversificada? É você ter o máximo de fundos que andam para lados opostos, né? Porque aí se o cara anda para lado oposto, significa que em cenário de oscilação, a sua carteira ela vai conseguir ali meio que se proteger.
tá? Gráfico de risco-retorno, né? E aqui você tem as bolinhas, ó. Então você vê ali o trend de tecnologia, ele toma 39% de risco, pode trazer 32% de retorno. Se você pega o Data Total Return, ele toma 19% de risco e 18% de retorno. Olha o Giant, o Multi, né? O legal é que o fundo fique nesse primeiro quadrante aqui, ó, porque significa que ele toma menos risco, porque risco é a partezinha de baixo, e te traz um retorno melhor. Olha aqui o Multi. Ó, ele toma 8 de risco e te traz 15 de retorno. Então é um fundo bom pra caramba, né? Então, por isso que ele está nesse quadrante aqui. Esse conceito aqui, pessoal, principalmente desse gráfico aqui de dispersão, né, que traz o risco e o retorno, e esse gráfico de correlação, é mais ou menos como uma instituição grande financeira faz a seleção da sua carteira de investimentos, tá? Então, ele seleciona os fundos que estão melhores posicionados em relação risco-retorno, né? Depois ele seleciona uma carteira que esteja mais descorrelacionada possível, ou seja, que os ativos ali eles andam tudo para lados opostos, sabe? E aí, a partir disso, ele tenta encaixar, pega a visão de cenário, né, que a casa tem para o próximo mês, e com isso ela vai encaixando a sua recomendação, tá? E aqui ele traz mais algumas visões, né, de cotista, patrimônio líquido, volatilidade, drawdown é o máximo que esse fundo já caiu e quanto tempo ele recuperou, né? Então são mais informações estatísticas, tá? E aí é bem legal vocês brincarem aqui com esse site. Então ele é muito bacana porque saindo daqui vocês vão querer já ver esse negócio de alocação de médio e longo prazo, como é que eu faço uma carteira e tudo mais. Falem com um assessor, um atendente, alguma coisa específica assim da corretora, ele provavelmente vai te dar uma carteira. Aí você entra aqui nesse site e você brinca. Poxa, será que esse fundo que ele está me recomendando ele é bom mesmo? Deixa eu ver aqui como é que ele está. E aí você pode até ir perguntando pro cara, porque você já conhece aqui mais ou menos os termos, né? Você chega pro cara e fala assim, pô, cara, eu tava olhando aqui, você me passou aqui um fundo long and short, né? Mas aqui eu tenho um Multi Equity Hedge, que também é long and short, e ele está melhor que esse fundo aí. Por que você não me recomendou ele? Então veja como você consegue ali ter argumentação para já trocar ideias sobre investimentos de médio e longo prazo, tá? Então site mais retorno, e aqui eu usei a XP para selecionar os produtos, mas de novo, a XP eu usei porque eles têm uma plataforma com muito fundo, né? Mas olhem as outras corretoras, principalmente por conta do valor de entrada. Essa primeira parte da aula, pessoal, que eu tinha para trazer de fundo era isso. Vocês estão com alguma dúvida? Tá todo mundo tranquilo? Manda aí no chat. Confundi mais do que clareei a situação. Passem para mim aí para eu sentir como é que tá o peso do conteúdo. Alguém já dormiu aí? Top, beleza. Boa, Jonathan, top demais. Muito bom, legal. Pô, Nicolas, que bom que deu para ter essa visão, cara. E você vai ver isso com mais afinco quando a gente vê agora a previdência, cara. Que aí você vai ver realmente o longuíssimo prazo, como que faz diferença, tá? Por aqui tranquilo, eu já não tenho mais folhas no caderno, só vamos. Boa, Daniel, anota tudo, cara. Vê a aula depois e pratica, pessoal. Brinca com isso aqui, tá? A prática vai ajudar. Pô, Thiago, eu sei que é complexo, a prática ajuda, tá? Garanto para vocês. Rever a aula. Dando uma boa revisada, dá para entender melhor. Legal, Diegão. Marcos, complexo, mas muito bom. Marcos, põe a mão na massa, cara. Mão na massa. Parece que é difícil aqui. Cara, é igual o IQ pra mim, cara. Vendo as aulas do LAN, pra mim aquilo ali é hardcore. Tava entendendo nada. Vi as aulas umas 3, 4 vezes, até hoje eu não consigo fazer as operações de forma correta ali. Fico brincando na conta treino. Mas é prática, pessoal, é prática. Da mesma forma que você tem que ter tempo de tela para operar no OB, é tempo de tela aqui, tá? Show, conteúdo muito bom. Vou tirar a aula de novo. Pô, Luiz, cara, mas aí, ela tá bem? Tá grávida? O neném nasceu ou não? Super abriu minha mente. Pô, legal, Josineudo, que bom, cara. Cara, eu tudo, novos caminhos. Pô, Brunão, que legal, que bom. Fala aí, Luizão, antes da gente ir pra próxima, como é que tá aí, cara? Tá tudo bem já?
Ah, então beleza, então já está tudo bem. Bom, pessoal, agora vamos para a segunda parte da aula. E aí, todo mundo tem gás ainda para a segunda parte? Não, para a gente estudar Previdência ou já morreram já? Bora, só vamos. Então vamos lá. Vamos aí que tem mais uma aulinha aí. Já deixem o aplicativo na mão aí, no esqueminha, que eu vou fazer uma introdução aqui inicial e aí a gente já vem para fazer conta, beleza? Eu vou fechar o chat aqui só para fazer essa introdução inicial e a gente já vai para as contas. Então, voltando aqui para a nossa aula, agora que a gente já teve essa baita mão na massa aí de fundos de investimento, vamos ver previdência e vamos pôr a mão na massa também, né? Hoje a ideia é que vocês consigam aqui ter uma noção de como que as coisas funcionam skin the game, né? Então, como que funciona na prática, tá? Então, previdência. Então, o que que é a previdência, né? Eu guardar um recurso visando o longo prazo. E por que que isso é importante? Pessoal, o teto do INSS hoje é R$ 5.500. Então, significa que o Rafa ganhando seus 50 mil por mês, ele vai se aposentar lá com 65 anos, né? E ele vai ganhar o teto do INSS R$ 5.500. O Luizão, que vai ser pai agora, está ganhando seus 40 mil por mês. Quando ele for se aposentar, o teto do INSS dele é R$ 5.500. Imagina esses dois caras que ganham 50 mil e o outro 40 mil. Quando ele for se aposentar, ele vai ganhar R$ 5.500 de INSS. E aí? Como que esse cara vai viver? Porque você acha que o padrão de vida dele vai diminuir? Jamais. Jamais. Luizão acostumou o neném a comer caviar desde pequeno, tomando leitinho, sempre leite do bom. Né? O Rafa, mesma coisa, comendo caviar desde pequenininho. Né? Fez ali sua grana na IKEA, só come caviar agora. Vai chegar com 65 anos, ele vai querer diminuir o padrão de vida? Jamais. Tá? Então, essa ideia de você ter essa noção do INSS, ela já é o ponto de partida que vocês falaram, puxa, isso tudo abriu minha mente. O que vai abrir a mente de vocês é isso aqui agora. Tá? Então, R$ 5.500, 65 anos, ganhava 50, 40 mil. E aí? Padrão de vida diminui? Jamais. Você vai gastar mais com plano de saúde. Hoje, por exemplo, com 58 anos de idade, você vai contratar um plano de saúde, você paga 800 pau por mês, amigo. Isso Prevent Senior bem simplório, tá? 800 pau por mês. Dos seus 5.500, sobra 4.700. E como que você vai fazer a viagem com as velhas? Ou melhor, né? Quando você ficar velhinho lá, você vai querer fazer o cruzeiro com as novinhas, e aí, como é que você vai fazer com 5.500 reais? Não dá, cara, não dá. Isso que lá na frente tem a questão da inflação, né, pessoal? Então, vamos tomar cuidado. Então, qual que é o primeiro passo? Determinar uma renda mensal para minha aposentadoria e veja quanto você precisa para alcançá-la. Né? Então, determina um valor ali que você quer ganhar por mês para se aposentar e aí, a partir disso, você determina quanto que você precisa acumular de dinheiro para você poder alcançar esse valor. Tá? Então, por exemplo, eu quero ter R$ 3.000 fora o INSS para me aposentar. Tá? Então, eu vou receber ali R$ 3.000 do INSS. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Considerando que a expectativa de vida de uma pessoa, e aqui supondo um exemplo, tá? É de 80 anos, o cara que tem 20 anos, ele acumulando R$ 60 por mês, então R$ 60 por mês, ele consegue juntar 540 mil aproximadamente. Então, o cara com R$ 60 por mês, tendo 20 anos hoje, guardando R$ 60 por mês, eu vou insistir nisso, R$ 60 por mês com 20 anos de idade, ele vai contribuir por 45 anos, tá? Isso dá 540 meses. Esse cara vai acumular R$ 540.000, tá? R$ 540.000. E aí ele vai viver com R$ 3.000 por mês, fora o INSS. Então, em vez dele ter 5.500, ele vai ter R$ 8.500 para viver a sua aposentadoria, guardando R$ 60 por mês. É pouco dinheiro. Quanto mais cedo você começar, menos você precisa gastar para poder chegar no seu objetivo, tá bom? Fiz a quebra de gelo. Vamos abrir agora para brincadeira. Aqui vai ficar vermelha porque tem uns efeitozinho aqui maroto na apresentação, né? E aí ele funciona muito bem quando está em modo de apresentação e quando a gente tira, fica essa porcaria aqui, tá? Mas não se atentem para essa letra aqui e vamos pôr a mão na massa. Então, todos em público. Vamos lá. Preciso de um voluntário.
Sem ser o Rafa, porque o Rafa já foi, né? Cara, você acabou de descobrir um profissional que tem um defeito grande, que eu sou desorganizado quando os outros olham. Eu me acho totalmente, mas sou desorganizado. Diegão, Bruno. Vamos lá, Brunão. Depois a gente faz com o Luiz. Quantos anos você tem, Brunão? 29. Tá, 29 anos. Se você tem dos 29, você vai trabalhar até os 65, tá? Então você vai contribuir ali por 39 anos de idade, tá? Supondo que você não fique milionário na IQ antes disso. Então são 468 meses de contribuição que você tem, tá? Eu não sei se você já fez aquela primeira parte que eu ensinei para vocês na sexta-feira de fazer a análise de finanças pessoais. Você chegou a fazer isso aí, Brunão? Se não fez, você tem algum número de cabeça de quanto você consegue investir por mês? Por mês, você tem esse número aí de cabeça? Tá, vamos supor que você tenha R$ 200 por mês, 100 por mês, tá? Vamos lá, R$ 100 por mês, tá? Então todo mundo tá com o aplicativo aberto, manda o sim para mim aí, que agora vocês vão aprender a fazer essa conta, tá? Para que aí quando vocês fizerem essa análise de finanças pessoais, vocês conseguem fazer a de vocês. Sim, 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 gol, boa. Então vamos lá, qual que é o primeiro passo? Fazer a diferença da sua idade para a idade que você vai parar de trabalhar. E aí você usa como referência sempre a idade do governo, né? Então ali 65 anos. Tá? Então vamos pegar o exemplo do Brunão, ele tem 29, vocês vão fazer 65 enter, 29 menos. Vai dar 36, certo? Então ele tem 36 anos de contribuição. Só que vocês precisam transformar isso, pessoal, numa análise mensal. Por quê? Porque os depósitos do Brunão serão mensais. Então a gente vai fazer 36, 12 vezes 432. Todo mundo chegou nesse resultado? Mandou ok para mim aí. Sim, beleza. Não façam nada ainda, só mandou ok. Sim, ok. Beleza. Aí esse 432, pessoal, vai ser o nosso N. Por quê? É o nosso P. Opa, não. Conseguiu não, Luizão? Vamos de novo lá, cara. Está com o aplicativo, tá com o aplicativo aberto aí? Vixe, tá com o aplicativo aberto aí, Lorenzão? Beleza. Então vamos lá. O Brunão tem 29 anos. Então 65 anos é a idade que a gente para aposentar, tá? Então vocês vão fazer 65, aperta o Enter, que é para a calculadora registrar esse número. Depois vocês vão fazer 29, que é a idade do Brunão hoje, menos. Deu 36. Vocês dois chegaram nesse resultado aí, 36? Sim. Lorenzão? Boa, beleza. Esse 36 é a quantidade de anos que o Brunão tem para trabalhar, tá? Então o Brunão vai trabalhar 36 anos. Só que os aportes do Bruno serão R$ 100 por mês, certo? Então a gente precisa saber isso em meses. Então o que a gente vai fazer? 36, já está na tela, vocês vão colocar 12 vezes. Deu 432, certo? Mandou okzão aí pro pai. Boa, beleza, chegaram. Então 432, aí a gente coloca no N. Tá? Agora a gente tem que supor uma taxa de juros, tá? Eu vou colocar aqui uma taxa de juros de 0,6. Então digitem aí 0,6 e aí vocês vão apertar lá no I. 0,6 I. Beleza? Agora a gente vai colocar quanto que o Bruno vai aplicar por mês. Então a gente já colocou quantos meses, que são 432, colocamos no N. Quantos que vai ser a nossa taxa mensal, que é 0,6, a gente colocou no I. E agora a gente vai colocar que ele vai aplicar R$ 100. Então, você coloca um 100 CHS PMT. O que é isso? É a parcela. Como a parcela está saindo do caixa do Bruno, ela tem que sair negativa. Então, vocês vão digitar 100 CHS PMT. Tá? E aí vocês apertam FV, que é o valor futuro.
Então, o Brunão, ele vai conseguir acumular, se ele guardar R$ 100, ele vai chegar em R$ 204.223,52. Todo mundo chegou nesse número? Boa. Opa, o Nicolas deu uma travada ali. Nicolas, você vai apertar, você vai colocar ali 100, aí você vai apertar primeiro a tecla CHS e depois você aperta a tecla PMT. Isso, é exatamente essa análise, Bruno, é isso que eu vou comentar daqui a pouco. Cheguei no meu aqui, baseado na minha idade. Boa, Rafa, é exatamente esse o racional. Aí depois que você colocar lá, Nicolás, CHSPMT, você vai apertar o FV, que é o valor futuro. Então, Bruno, você chegou em 204 mil, que você vai ter lá com 65 anos. Só que a sua expectativa de vida, que é a do brasileiro, é de 15 anos, né? Então você vai viver até os 80 ali, 65 mais 15, tá? Então o que a gente tem que fazer agora? Os 204 mil tá na tela, vocês vão apertar Enter, aí vocês vão fazer 15 divide. Então você tem R$ 13.614 por ano para você gastar, fora o INSS, tá? Aí você pega esse valor e vai dividir por 12 de novo. Então você coloca 12, divide. Então você vai ter R$ 1.134,58 por mês, fora o INSS, para sua aposentadoria até os 80 anos de idade, se você guardar apenas R$ 100 por mês. PH, isso aqui está muito pouco. Qual que é a minha solução? Aumenta o valor para sua aposentadoria. 12. 12 divide, Luizão. Tá de sacanagem. É, cara, para vocês verem. Por isso que tem que aumentar o aporte, tá? Mal pagou o T-Back. Imagina o Cruzeiro com a velhinha, cara. Ou com a novinha, né? Putz, o Nicolas tem 15 anos, cara. Vamos fazer o do Nicolas aqui, ó. Ó, o Nicolas tem 15 anos. Até os 65, ele tem 50 anos de contribuição. Se você fizer 50, 12 vezes, ele tem 600 meses de contribuição. 0,6 e R$ 100, CHS, PMT, FV, o Nicolas consegue guardar R$ 586.777. Tá? Se você dividir isso por 12, perdão, por 15 primeiro e depois por 12, ele tem R$ 3.259. Dá para sair com umas duas velhotas, hein? Não é nem com uma só. Eu acho que tinha uma pergunta aqui em cima. Pertence a uma só. Ó, Pedroso, como que eu faço para chegar na casa dos 8K? Beleza. Você quer 8 mil por mês? Então lembra, a gente vai viver 15 anos, certo? Então o que você vai fazer? 8 mil, você vai fazer 8 mil, Enter, 12 vezes. Então você vai precisar de 96 mil por ano, tá? 96 mil por ano. Aí você vai fazer 15 anos, que é o tempo que você vai sobreviver, né? Então, 15 vezes, você vai precisar de R$ 1.440.000 para você poder conseguir se aposentar com 8 mil por mês. Tá? Até aí, tá tranquilo? Então, beleza. Então, 1.440.000. Aí você vai fazer 1.440.000 FV, tá? Aí você vai colocar uma taxa de 0,6 no I, tá? Quantos anos você tem, Pedro? Manda pra nós aí. 18. Tá boneco também, né? Dá pra ficar milionário tranquilo. Então, 65 entra 18 menos 47, 12 vezes, você tem 564 meses de contribuição. Aí você coloca 564 no N. Então, você vai fazer 1.440.000 FV, tá? 0,6 I, 564 N e aperta o PMT. 306,47. Então, se você guardar R$ 306,47, a partir do mês que vem, quando você tiver 65 anos, você vai conseguir ter o valor.
Isso, exatamente, Nicolas. É só trocar o 100 por 1000. Mas lembrem, pessoal, a gente está aqui simulando também com uma taxa de 0,6 ao mês, né? Que é uma taxa hoje bem difícil de conseguir. Então aí vocês teriam que fazer umas alocações ali bem arrojadas, tá? Bom, beleza? Todo mundo tranquilo? Tem que garimpar. Isso aí, THZ. Agora a gente vai conhecer, cara, como que a gente faz para buscar essa taxa, né? Então, eu mostrei para vocês aí quanto que vocês calculam, como que a gente faz para calcular o valor, e agora a gente vai ver quais as nossas opções de investimento em previdência. Eu vou fechar aqui o chat para terminar essa última parte da aula. Juro que está acabando. Continuem comigo, ninguém desiste aí não, beleza? Ninguém desiste aí não, que vou fechar aqui, calma aí. E aí a gente fecha a aula. Pô, Brunão, legal, cara. Eu mando lá no grupo do WhatsApp. Assim que fechar a aula aqui, eu digito para vocês. Tamo junto, pessoal. Vou fechar aqui, terminar a explicação. A gente abre para as dúvidas finais, beleza? Então, vamos lá, bora que bora. Então, agora que a gente já viu quanto a gente precisa guardar, a gente precisa saber como que a gente pode fazer, né? E aqui tem três opções. Tem o Tesouro IPCA, que vocês já conhecem, que é o título público do governo com o vencimento mais longo que tiver, né, de acordo com a sua idade de aposentadoria, que ele vai te trazer a taxa da inflação mais aquele valor queco-queco, né, garantido por ano, né? Você tem a opção de fazer em ações e você tem a opção de fundos de previdência privada. PH, qual que você gosta mais? Eu gosto de fundos de previdência privada. Inclusive, eu tenho minha previdência privada em fundos de investimento, tá? O que que isso traz de benefício e por que que isso é importante? Então, os fundos de previdência, eles oferecem o primeiro benefício, que é o benefício de sucessão patrimonial, tá? Então, o Luizão vai ser pai agora, né? Ele começa a previdência dele, está contribuindo lá para a previdência dele, ele consegue colocar a filha dele como beneficiária desse plano. Se caso acontecer alguma coisa com o Luiz, ela recebe esse valor sem passar pelo processo de inventário. Tá? O que é esse processo de inventário? Eu não sei se todo mundo já passou por isso alguma vez na família, mas é um processo que, quando a pessoa ela tem bens e ela vem a falecer, você tem que contratar um advogado, isso custa cerca de 20% de todo o patrimônio da pessoa, é uma puta dor de cabeça, vai para o processo judicial. Se é um cara que, por exemplo, faleceu e ele tem 3, 4 filhos, isso dá mais dor de cabeça ainda. Então, é um processo bem complexo. Quando você tem um fundo de previdência, você indica o beneficiário. Se acontecer alguma coisa com você, esse cara que estava lá na Previdência, ele não é impactado. Tá? Então, você veio a falecer, ele recebe como seu beneficiário, vai ter apenas um imposto chamado ITCMD, que é o imposto de doações, que isso varia de estado para estado, em São Paulo é 4% mais ou menos. E aí você paga esse imposto e acabou. Você recebe o dinheiro sem dor de cabeça. Tá? E o legal de tudo isso, pessoal, é que a indústria de previdência ela evoluiu muito, né? Então você tem fundos de ações trabalhando com previdência. Então, poxa, eu consigo trabalhar com ações através de um fundo de investimento sem eu precisar ficar analisando as empresas, né? E eu consigo alocar no longo prazo. E ainda tenho a sucessão de patrimônio. Então, olha que legal, é uma vantagem bem bacana, tá? E aí, o que você tem que fazer aqui? Tomar alguns cuidados. Os fundos de previdência, de novo, eles têm que ser para o objetivo de longo prazo. Você tem que escolher sempre de acordo com o seu perfil, com quanto que você tem disponível para aplicar e de acordo com o tipo de tributação. Mas eu vou trazer mastigadinho aqui para vocês. Além disso, também existem dois planos de previdência, tá? Vocês vão ver lá que existe sempre que vocês forem contratar no banco, vocês forem contratar por uma corretora, vai ter lá. Você vai querer um plano VGBL ou um plano PGBL. Vocês vão entender o que é isso aqui agora, tá? Na primeira tributação. Tributação na Previdência, a gente tem dois tipos. Tem a tributação regressiva, que ela segue a tabela de imposto de renda de forma regressiva, iniciando em 35%, e a cada 2 anos ela cai 5%, até ela chegar na mínima, que é 10% depois de 10 anos. Tá? E depois vocês têm a progressiva, que ela toma como referência a sua renda mensal. Ela é igual a que vocês têm hoje lá do salário, né? Que você tem uma faixa salarial lá e dependendo do salário que você ganha, você recolhe imposto. Isso aí dói para quem paga todo mês na hora que chega o lerite, né? Então, a regressiva primeiro. Então, aqui está a tabelinha, né?
Então, se você fica ali na Previdência até 2 anos e você pede o resgate, você paga 35%. Se você fica de 2 a 4, você paga 30%, de 4 a 6, 25%. E aí, acima de 10 anos, que é o teto máximo, você vai pagar ali apenas 10% de imposto, tá? Então, essa daqui é a opção melhor para quem tem uma visão de longo prazo, que eu acho que é a maioria daqui da sala. Então, vocês começando a contribuir agora, tendo esse horizonte ali de 10 anos, a regressiva é a melhor opção. Depois vocês têm a tabela progressiva, que ela usa como referência sua renda mensal, né? Então, se você ganha de 1.900 a 2.800, você vai pagar 7,5%, de 2.800 a 3.700, 15%, e assim por diante, tá? Então, essa aqui, assim funciona a tabela progressiva, tá? De novo, eu gosto mais da regressiva, porque principalmente se você está começando a investir agora e você vai investir por mais de 10 anos para a Previdência. Então, se você já entra dentro daquela regrinha ali, beleza? E aí a gente entra nos dois tipos de plano. Primeiro é o VGBL. O VGBL, ele é um vida gerador de benefício livre, né? Então ele é voltado para quem faz a declaração de imposto de renda simples, ou seja, não precisa ficar ali colocando as deduções, não tem uma renda tão alta para fazer uma declaração completa e ou não declara, tá? E aqui cai muito também de quem é autônomo, né? Quem é autônomo e não recolhe para o INSS, cai nesse plano aqui também, tá? Qual que é a vantagem dele? Lá na frente, quando vocês forem resgatar ou quando vocês forem receber a renda de vocês vão ter a tributação somente sobre a rentabilidade. Então, ele vai pegar o que rendeu e o que rendeu ele vai tributar de acordo com a tabela que você escolheu. Suponha que você escolheu a regressiva, vai ter os 10% ali de imposto, tá? Não é necessário contribuir para o INSS para aderir a esse plano. Por isso que quem é empresário, né, e tem um negócio próprio, quer fazer uma previdência privada, você só vai conseguir no VGBL. Né? Por quê? Porque ele não precisa que você contribua para o INSS, a não ser que você seja uma pessoa que, além de ser empresária, você recolhe ali por conta própria para o INSS. Tá? Depois você tem o Plano Gerador de Benefício Livre, o PGBL. Tá? Esse aqui ele já é voltado para quem faz a declaração completa de imposto de renda, porque ele tem um benefício muito importante, que é esse benefício fiscal de 12%. Então, quem faz a declaração de imposto de renda completa, não sei se aqui todo mundo faz, mas lá você tem a opção de dedução de algumas aplicações, né? E o plano de previdência você consegue colocar lá como dedução e você paga 12% a menos de imposto. Então, compensa para quem paga muito imposto de renda, né? Aí você deduz, recebe esse valor na conta, mas aí você tem que reaplicar. Por que você tem que reaplicar? Porque, meu pessoal, não tem almoço grátis nessa brincadeira, né? Se você aqui consegue deduzir os 12%, lá na frente, quando você for receber, você vai ter a tributação sobre todo o seu volume acumulado. Então, o Nicolas lá, que acumulou seu 1.440.000, ele vai pagar todo mês, sobre o valor de resgate, 10%. Sobre tudo, não só sobre o que rendeu. Tá? Então, por isso que, quando você fizer a dedução de imposto, faça a dedução e reaplique o valor deduzido no plano de previdência, beleza? E tem como condicional ser contribuinte do INSS. Então, se você não contribui para o INSS, você não consegue fazer um PGBL. Tá? Então, pessoal, essas são as opções, tá? Igual eu falei, você vai encontrar VGBL multimercado, você vai encontrar VGBL de renda fixa, vai encontrar VGBL de ações, vai muito de perfil. Vocês que têm um perfil mais agressivo, é interessante trabalhar ali com o VGBL, talvez uma carteirinha ali com um VGBL multimercado e um VGBL de ações, porque aí você já fica com uma visão de risco ali mais forte e para o longo prazo isso tende a ser mais interessante, tá? E assim a gente fecha nossa jornada aqui de economia e investimentos. Vou abrir o chat para vocês. Estou devendo uma coisa muito importante chamada fundo imobiliário, não estou? Vocês aguentam aí mais 10 minutos de aula, não? Ninguém vai se matar aí? Manda que o pai tá on. Muito bom, cara. Boa, Marcos, vou mandar, cara. Então vamos fazer o seguinte, eu vou falar um pouquinho para vocês de fundo imobiliário. Pedrão, longo prazo é complicado, cara. Lembrei dos juros compostos, boa. O cara quando tem 18 anos de idade é uma beleza, né? O tempo está a seu favor. Então vamos fazer o seguinte, vamos fechar essa parte de previdência para a gente,
antes de entrar em fundo imobiliário, porque eu acho que senão vai confundir muito a cabeça de vocês. Sobre Prev, tá todo mundo tranquilo? Vocês têm alguma dúvida? Manda aí, que aí a gente fecha a Prev, vocês falam que tá tudo ok, a gente pega 10 minutinhos. Legal, Previdência não é a gente que paga, tá? O próprio fundo recolhe. Então você não precisa recolher o DARF. DARF, a única coisa que você tem que recolher por conta própria é ações, tá? E isso se você tiver mais de 20 mil na carteira. Tiver um ganho de capital e tiver ações, uma posição maior que 20 mil reais. Thiago, top. Então tá todo mundo tranquilo, pessoal? Mais alguma dúvida? Ok, geral aí, quem tá comigo. Que aí, tudo thanks, beleza? Top segue. Sim, Brunão, quem é MEI tem que ser o VGBL. Se você não contribui para o INSS, cara, você tem que ser VGBL, tá? Vocês não conseguem acessar o PG. Então, primeiro, se você faz declaração de imposto de renda, e segundo, se você contribui para o INSS. Se você não contribui, tem que ser o VG, e se a sua declaração ela é simples, também tem que ser o VG, tá? Aqui entre nós, quase sempre o VGBL é melhor. O PGBL só é bom para quem paga muito imposto, tá? Então, aquele cara que é assalariado e paga muito imposto de renda. Bom, já que está todo mundo tranquilo, então, para vocês verem, cara, no longo prazo, mas calma, Nicolás, o ideal é dividir aqui os seus objetivos, né? Então, pega uma parte, põe para o longo prazo e uma outra parte trabalha mais para o médio prazo, né? Afinal de contas, todo mundo aqui quer sua casa de campo para fazer um churrascão e chamar o PH, né? Bom, beleza. Eu vou fechar o chat aqui, pessoal, fazer uma explicação rápida sobre fundo imobiliário, tá? E aí eu abro de novo para tirar dúvidas, beleza? Vou fechar aqui. Tá, então, fundo imobiliário, inclusive esse fim de semana, não sei quem me segue no Instagram, eu fiz um story lá, de alguns vídeos tá um pouquinho mais longos, falando um pouquinho sobre fundo imobiliário, que veio uma pergunta, porque todo sábado, pessoal, eu abro caixa de perguntas às 7 horas da manhã, tá? Então, se vocês ficarem com dúvidas aí também de investimentos, lá no meu Instagram eu abro caixa de pergunta todo sábado às 7 da manhã e vou respondendo no decorrer do dia, beleza? Então, quem me segue lá, participa lá, que é bem legal. E aí o pessoal perguntou sobre fundo imobiliário. Então, eu falei, poxa, já estão perguntando bastante, o assunto está quente, eu vou trazer para vocês, tá? Então, fundo imobiliário, como é que ele funciona? Ele é um fundo de investimento que a carteira dele vai ser composta ou por shoppings, né, empreendimentos, ou por títulos atrelados ao setor imobiliário. Pega quais títulos? Lembram da LCI que a gente viu na aula passada, letra de crédito imobiliária? É um dos títulos que vai ter dentro do fundo imobiliário. O CRI, que é um certificado de recebíveis imobiliários, que vocês não conhecem, mas também é um título de renda fixa, ele vai estar dentro da carteira do fundo imobiliário. Ações atreladas ao setor imobiliário estarão dentro da carteira. Então, esse fundo imobiliário que tem os papéis, a gente chama de fundo papel. Então, é fundo imobiliário papel. Vocês já devem ter escutado esse termo. E a gente tem o fundo imobiliário tijolo. O que é o fundo imobiliário tijolo? É o fundo que vai ter ali especificamente o prédio físico dentro da carteira dele, tá? Qual que é a grande jogada por trás de um fundo imobiliário? Ele é voltado para aquela pessoa que ela quer ter uma renda mensal, e aí a gente chama isso até de um aluguel, né? Então, ele te paga um valor mensal sem cobrança de imposto de renda. Então, todo mês você recebe um rendimento mensal sem a cobrança de IR, tá? É como se você fosse, por exemplo, suponha aqui que o Brunão tem 300 mil reais, só que em vez dele comprar um apartamento e alugar, porque ele sabe que se o PH alugar o apartamento dele, ele vai ter que se preocupar se o PH vai pagar o aluguel, ele tem que se preocupar se o PH vai entregar a casa dele bonitinha, sem ter dor de cabeça, não vai ter que se preocupar, ele vai ter que se preocupar se o PH sair, né, no meio do contrato, aí ele vai ficar com a casa vazia, perdendo dinheiro, tendo que pagar condomínio, enfim. Então ele pega esses 300 mil e fala, poxa, eu vou fazer um fundo imobiliário, porque aí eu não tenho essas dores de cabeça, né? Eu aplico no fundo imobiliário, não preciso ficar me preocupando se o cara tá lá, se o cara não tá, eu apenas preciso selecionar bem qual que é o setor que eu vou aplicar. Tá? E aí vem a questão do porquê selecionar o setor. Porque o fundo imobiliário, pessoal, ele é negociado em bolsa. Tá? Tanto que se a gente vir aqui no Google, ó, e colocar aqui, ó, vou colocar a cota de um fundo imobiliário conservador, BBPO11. Tá? Ó, ele aparece a oscilação, tá vendo?
Então, o fundo imobiliário, ele é negociado em bolsa, e sempre o código de um fundo imobiliário, ele acaba com 11, tá? Sempre que acaba com 11, geralmente é fundo imobiliário, tá? Então, a cota dele é negociada em bolsa. Mas, PH, eu tenho que me preocupar com essa cota? Não. O seu objetivo em um fundo imobiliário, pessoal, não é ganhar dinheiro nisso aqui, ó. Tá vendo que o cara aqui teria ganho 23%, 24%? O objetivo do cara não é ganhar esses 24%. O objetivo do cara é ter o aluguel mensal. Vocês têm que aplicar em um fundo imobiliário pensando em ter o aluguel mensal. Pô, pessoal, PH, tive o ganho de capital. Show de bola, cara. Parabéns. Mas não é seu objetivo inicial, tá? Tanto que se você tiver ganho de capital no fundo imobiliário e quando você for vender a cota, você tem que recolher o DARF, 20% sobre o ganho de capital, tá? Então, fundo imobiliário, você só não vai ter imposto de renda no aluguel. Se você vender sua participação, você tem imposto de renda. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, eu tenho que ficar, PH, olhando quanto que está a cota do meu fundo imobiliário todos os dias. Aí eu te pergunto, você cota seu apartamento quanto que está todos os dias? Você não cota, né? Eu, particularmente, não coto o meu. Eu não fico vendo lá na imobiliária quanto está valendo meu apartamento hoje. Assim como você também não deve fazer no seu. Então, o fundo imobiliário é a mesma coisa. Você não vai ficar preocupado com a cota do fundo olhando ele todo dia. Né? Então, por isso que, primeiro, você nunca tem que aplicar todo o seu recurso em um único fundo imobiliário. Segundo, você não tem que ficar preocupado com essas oscilações, você tem que procurar fundos imobiliários que te pagam um bom dividendos. Tá? Então, o que eu gosto bastante de ter em fundo imobiliário? Esse fundo aqui, por exemplo, o BBPO11, ele é um fundo bem conservador. Dentro da carteira dele, ele tem ativos do Banco do Brasil, né? Então as agências bancárias, prédio administrativo, tudo do Banco do Brasil, né? Ele é um fundo que ele paga um dividendo constante, ali em torno de 0,7% ao mês. O que isso significa? Significa que se eu aplicar 100 mil reais, eu ganho sempre 700 reais por mês. Olha que legal. 700 pila por mês de aluguel que eu recebo. Tá? Ah, PH, o fundo, quando eu apliquei, ele estava aqui na cota de 160 reais, né? Bateu aqui esse valor de 130, perdi 20%. Amigo, primeiro você não perdeu porque você não resgatou. E segundo, seu objetivo não é ganhar dinheiro na cota. Tá? Isso aqui é um exemplo prático que aconteceu, ainda mais com esse produto, né? Que há um tempo atrás um colega meu perguntou um fundo imobiliário que eu gostava, tal. Eu falei, olha, eu gosto desse produto, não é todo mundo que gosta dele, mas eu sinto ele como um produto mais reloginho, né? Porque esses contratos do Banco do Brasil que eu falei para vocês, eles têm vigência até 2028, né? Então, a chance do Banco do Brasil ficar fora do fundo, que aí seria uma coisa que poderia coçar minha cabeça, porque eu não vou ter aluguel, né? Elas são baixas, né? Então, é um fundo que eu aplico sem dor de cabeça. E aí falaram, porra, mas aí a cota do. Aí ele aplicou, né? Pegou a cota um pouquinho alta, tomou uma pancada na cabeça aqui, nesse movimento aqui de mercado, né? Puta, mas eu perdi ali 18%. Eu falei, cara, se você queria ganhar na cota do fundo imobiliário, você está no produto errado. Se você quer ganhar variação de ganho de capital, vai mexer com ações, pô. Tá? Então eu sou bem direto nesse tipo de coisa, porque tem que entender o produto que está aplicando. Então aqui é para quem quer ganhar uma renda mensal, tá? Então, diversifique. Esse caso aqui é um cara que vai trabalhar com agências bancárias e prédio administrativo. Tem um que eu não sei se é 2011, deixa eu ver se é esse, mas não é esse, na verdade. Esse aqui é um de shopping centers, né? Ele é da 20, lembra a 20 Atlas que vocês conheceram agora para aplicação na carteira? Então, eles também têm fundo imobiliário, tá? Então, esse fundo imobiliário é o fundo imobiliário de shoppings dele. Eu gosto desse produto, ele é um produto também bem reloginho, né? Só de novo, pessoal, coronavírus aqui, ó, derrubou a cota, né? Mas é um fundo bem reloginho, ainda mais para o setor de shoppings, que é um setor mais difícil, né? Eu gosto bastante desse produto também, tá? Então, é um produto que eu gosto de ter na carteira. E um terceiro e último que eu gosto de ter é um de galpões da 20 também, mas eu não lembro. Aqui, ó, 20 Logística. Deixa eu ver se eu acho o ticker dele. Ah, acho que esse aqui, ó. E o G11. Esse mesmo. E, ó, esse fundo é muito bom. Esse fundo aqui, pessoal, ele é galpão de logística, tá? Quem está dentro desse fundo aqui? Magazine Luiza, tá? Então, o dono dos galpões ali, na verdade o 20 é o dono, né, que é o fundo imobiliário, e o principal pessoa que alugou os galpões dos caras é a Magazine Luiza, né? Então, olha como o cara anda redondinho, tá?
Então, mesmo com a crise do coronavírus e tudo mais, ele já, tá quase recuperando o topo dele, que ele estava ali no começo do ano. Então, é um fundo muito bacana de logística, porque a empresa que está por trás é a empresa Magazine Luiza, né, que tem maior participação. A Magazine Luiza é gigantesca no setor ali de varejo, então a chance dos caras ficar sem pagar o aluguel é baixa. Então, eu não vou ter dor de cabeça de não receber dividendos, tá? Então, o foco é no dividendos, beleza? Eu só queria achar uma informação que eu não sei se tem algum site que faça isso de forma pública, que é que como que você descobre, eu conheço um, mas é um privado, que é como que você descobre quanto que o fundo paga de dividendos, porque essa é a informação mais importante, você saber quanto ele paga de aluguel. Aqui, ó, dividend yield, ó. Nesse caso aqui do View G11, ó, ele paga 0,47 de dividend yield por mês. Tá? Então ele vai te pagar ali por mês 0,47%. Aqui a rentabilidade do mês está 4,61 porque ele está considerando a valorização na bolsa de valores. Mas de novo, não é isso que vocês têm que olhar, tá? Esse 0,47 aqui é o que vocês têm que ficar de olho. Então ele te paga ali, se aplicando, é 0,47 líquido que cai na conta. Apliquei 100 mil reais, 470 contos está na minha conta sem dor de cabeça, tá? Vamos ver o BBP11, quanto que ele tá? Aqui também. Esse site aqui é bom, hein? Fundos Explorer. Não conhecia ele, não. Ó como esse aqui é bem melhor, cara. É meu reloginho, né? O reloginho não tem dor de cabeça, cara. 0,78 de dividend yield. Tá? É 0,78 líquido na conta por mês, tá? Agora vamos ver o último de shopping e aí eu abro para perguntas, tá? 20, 11, mas eu acho que não é esse o ticker, né? Esse aqui. Fundos Explorer. Esse site aqui. Ó, 0,14, ó, de shopping tá pagando bem menos dividend yield. Por quê? Pessoal, quarentena, né? Shopping fechado, quem tá pagando aluguel? Chora, me liga, né? Qual que é a vantagem daquele lá do Banco do Brasil? Por que ele é redondinho? Pessoal, é tudo fechado em contrato. Se o banco não pagar o aluguel, ele toma multa na cabeça. Se o banco abandonar o espaço, toma multa na cabeça. Então é totalmente fechado o cerco, né? Quando que você vai ter dor de cabeça com aquele fundo lá? Você vai ter dor de cabeça quando estiver perto do vencimento dos contratos, né? Porque aí se o banco não renovar, lascou. De resto, tá tranquilo. Vou abrir o chat aqui para a gente bater um papo. Deu para ter uma ideia aí, pessoal, de como que é mais ou menos um fundo imobiliário? Ó, esse site é bem legal. Vou mandar eles para. Eu não conhecia, tá? Conheci ele agora. Fundos. E aí é assim, é pegando e analisando, né? Então vê primeiro o que o fundo faz, depois vocês vão tentando buscar mais informações de como que é a carteira dele, do que tem dentro da carteira, quanto que ele me paga por mês. Ó, esse site aqui ele traz até uma descrição, ó, de como que o fundo funciona, tá vendo? Puxa, é bem legal mesmo. Ó, tem data de fundação, segmentos, ó, prazo de duração. Ó, bem bacana, cara. Bem legal. Ó, a constância de dividendos dele, ó. Ó, vejam como ele estava bem redondinho, galera. Olha isso aqui, ó. Reloginho, né? Veio o coronavírus, olha o que aconteceu. Tá, saiu de 0,6 de dividendo para 0,18. Sim, os rendimentos são mensais, Lorenzão. Você aplica no fundo mensalmente, você recebe um percentual. Nesse caso aqui, tá 0,14. Então, se você aplicou 100 mil reais, você recebe por mês 140 mil, tá? Só que, de novo, não esqueça que é negociado em bolsa, tá? Seu dinheiro vai valorizar, vai movimentando de acordo com a bolsa. Movimentação na bolsa altera o valor percentual? Exatamente, claro que altera, porque ela muda o seu valor principal, né? Então imagina, você tinha 100 mil, caiu 20% na bolsa e tem 80 mil. Quando for pagar o dividendos, paga sobre os 80 mil. Qualquer corretora possa adquirir um fundo? Sim, qualquer corretora, porque o ticker dele é na bolsa, tá? Você só tem que saber o ticker. Então, nesse caso aqui, se você for na sua corretora e colocar lá VISC C11, você vai. Mas esse fundo aqui tá uma porcaria, tá, pessoal? Tá legal para investir agora não, porque o setor de shopping tá bem ruim. Eu gosto mais do de logística e aquele do Banco do Brasil lá são interessantes. Coloca o ticker na corretora, ele já vai aparecer, beleza, Tiagão? Não. A bolsa
Não, não, a bolsa não é o benchmark, Nicolas. Tem um benchmark específico para fundo imobiliário, tá? É IFIX o nome. Esse é o índice de fundo imobiliário, tá? Então, você quer comparar o seu fundo imobiliário com alguma coisa, olha o IFIX. Ele só é negociado em bolsa. Se eu quiser encerrar minha ordem a qualquer hora, posso. Sim, igualzinho a ação, Thiago. Desde que tenha alguém para comprar, por isso você também tem que tomar cuidado com a liquidez, né? Sei que você é um cara milionário, imagina, se aplicar seus 10 milhões lá, poxa, tem que ter um fundo que tenha muita liquidez, né? Porque senão você vai querer resgatar e não vai ter gente para vender, cara. Lembrando que ganho de capital, 20% de imposto, tem que recolher DARF. Mas se já tem Selic e se você já tem a reserva de emergência, aí beleza, aí tem que trocar mesmo de investimento. Mas se não, forma primeiro a sua reserva. Sempre, pessoal, primeiro reserva de emergência, tá? Igual seguro de carro, tem que pagar, não tem para onde correr. Bom, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Desculpem aí a aula ter estendido um pouco mais. Nicolás, primeiro reserva de emergência. Por mais que você seja um cara novo, você deve ter custos mensais que você tem que arcar, né? Então, monta sua reserva de emergência. Pô, PH, tenho zero de custo hoje. Beleza, já começa a pensar no longo prazo. Vai montando ali uma alocação em previdência ou invista no seu conhecimento, cara. Na verdade, eu acho que o seu melhor investimento para a idade que você tem hoje é conhecimento, tá? Invista no seu conhecimento. Então, começa a pensar ali, por exemplo, não sei como é que está a questão de faculdade, se seus pais vão dar, se não vão, enfim, mas começa a investir no seu conhecimento, faça cursos, começa a estudar, pô, me interessei por essa área de investimentos, começa a fazer curso, a entender um pouco mais como é que funciona, busca aprender, tá? Porque aí quando você tiver uma renda maior, você vai conseguir saber como alocar o seu recurso. Gosto muito de economia. Eu sou suspeito, cara. Acho que vocês já perceberam aí nesses 3 dias que eu sou apaixonado por isso. É, e agradeço muito por ter entrado nessa área. Pô, Marcos, faz curso com o PH é boa. Falei para vocês, faz um abaixo-assinado aí pro Luan abrir um curso de ações aqui, cara. E aí eu quero todo mundo aqui na turma comigo. Todo mundo aprender a mexer com ações, cara. Que aí seria uma aula mais realmente para a gente aprender contabilidade e aprender a estudar a empresa e precificar a empresa. Bom, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês nesse terceiro e último dia era isso. Foi maravilhoso estar com vocês esses 3 dias, uma experiência ótima. Espero que vocês tenham gostado. Busquei trazer aqui o máximo de conhecimento nesse período tão curto, né? Existem assuntos que a gente não consegue ir um pouco mais a fundo em função do tempo, tá? Mas estamos junto. E, de novo, qualquer dúvida, abro o meu Instagram lá todo sábado, 7 horas da manhã, para a gente tirar lá, né? Então, tá com dúvida, manda lá no inbox de pergunta e a gente vai falando. Beleza? Pô, Marcos, eu que agradeço, cara. Agradeço a participação de todos, principalmente desculpa aí pelo horário, sei que já é meia-noite, tá? É Franca Investimentos, Daniel. Deixa eu mandar aqui. Franca Investimentos. Valeu, pessoal. Obrigadão realmente pela aula. Tamo junto. Grande abraço. Foi um prazer. Espero que vocês consigam aí conseguir ter um sucesso bacana com as binárias e que esse conhecimento aqui de médio e longo prazo ajude vocês, beleza?
Obrigado por tudo, pessoal. Abraço, boa noite para vocês e muito sucesso para todo mundo, hein? Tamo junto.